Você não nasce sabendo amamentar, você aprende. Embora pareça natural, essa missão nobre pode ser cercada de dor, de dúvidas e também de solidão. Não precisa ser assim. É por isso que o Conexão Saúde de hoje recebe uma especialista em amamentação que vai pegar na sua mão e te ajudar a fazer um caminho mais feliz e tranquilo para você e também para o seu bebê. Quer saber tudo sobre o assunto? Fica aqui comigo que o Conexão Saúde já começou! Olá, conectado! Olá, querida conectada! Que alegria receber você aqui mais uma vez. Se você já é de casa, me conhece, Marcela Moreira. Se você está chegando agora, muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu ando sempre muito bem acompanhada com as minhas amigas, a Maria Eduarda e a Adriana. Sejam bem-vindas. Oi, muito obrigada. Meninas, olha só, hoje nós temos um assunto delicioso. Ai, tô animada. Imprescindível. Que a gente tem que se preparar. É, Não, nós temos. E Vai só ser quem uma aula. viveu sabe falar, hein, É, gente? né? Haja história. A experiência é tudo. Maravilha. Olha só, antes de entrarmos direto a apresentar para você aqui a nossa convidada ilustre, eu quero te lembrar que a patrocinadora desse projeto é a Farmácia Manipulare. A Manipulare que está conosco desde o nosso primeiro episódio, investindo não só aqui nessa mesa, investindo em você. Porque, afinal de contas, trazer informação com qualidade, com seriedade, com profissionais que têm aí o reconhecimento dos seus pares, é uma preocupação legítima de te ajudar a viver mais e a viver melhor. E é o que a gente fala, né? Quem está aqui há mais tempo sabe. Se uma farmácia se preocupa com o nível de qualidade dessa informação, imagina com o medicamento, com o suplemento, não é isso mesmo, Com meninas? certeza. Que tipo de atendimento ali qualificado que a gente tem na farmácia? Conta pra gente rapidinho, Duda. Tem farmacêutica, né, de prontidão, tem um sistema, né, as meninas todas treinadas para lerem a receita, né, enfim, a garantia da qualidade, controle de qualidade, enfim, é muito processo envolvido numa farmácia de manipulação. É incrível, ó. No caso, não é só propaganda, é testemunho. Eu estive dentro, vi procedência de matéria-prima, selo de qualidade. Então, assim, confio de olhos fechados e você também pode confiar de qualquer lugar do Brasil. A gente está aqui no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, mas você pode apontar o seu celular aí para o QR Code que aparece no topo da tela e chamar no atendimento da Manipulare. Gente, pode confiar de olhos fechados. Se necessário, a galera lá, qualificada, vai falar até com o seu profissional de saúde para checar a sua receita. Então, assim, Conexão Saúde é Manipulare e Manipulare É Conexão Saúde. É isso aí, muito bom, muito bom. Queridos, dado esse recado inicial, a gente vai falar, então, sobre a amamentação, né? Como nós abrimos esse episódio. E para tratar do assunto, a gente recebe uma especialista que é lindo. Ela é uma profissional fisioterapeuta de formação. E aí ela tem 4 filhos. Olha só que coisa mais linda. E foi com essa missão, através da maternidade, que ela entendeu o seu propósito e missão de vida. Eu tô falando da Juliana. Juliana Pisolho, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Ah, nossa, estamos Seja honradas! Ai, Ju, eu fiquei tão animada quando ela aceitou, Sim. porque é um assunto tão bonito, né? Muito e acho bonito. que agora parto normal, a amamentação tá sendo muito mais falado, né? É. Antes não era muito. Felizmente, né? Felizmente, exatamente. As mulheres hoje têm muito mais acesso à informação e o que é o natural, que a gente tem obstáculo, mas a informação está salvando muito, né, as Com mulheres. certeza. Acho que é isso que as mulheres estão buscando. Isso é né? maravilhoso. Para tudo, para a saúde, para tudo. Né? Informação salva, né? Exatamente. Eu já vou começar então, Ju, falando justamente disso. Uma amiga minha, mãe agora a Micaela, minha amiga, né? E mãe da Estela, maravilhosa, ela virou para mim e falou assim: ninguém me avisou que era tão difícil. E ela estava falando da amamentação, Sim. que é a sua especialidade, né? Ela é uma consultora em amamentação. Essa frase, ela faz sentido? Ela, de fato, muitas vezes a gente tem como natural, né, o processo do amamentar e tudo mais, e não se dá conta que essa mulher, ela precisa e ela pode ser assistida. Essa frase da minha amiga, então, faz sentido?
Acho que 90% das mães têm esse desespero. Eu sempre falo que amamentar não é só ter leite. Às vezes a mamãe tá lá jorrando leite, mas não tá conseguindo amamentar. Então a amamentação, eu falo que tem muitas camadas dentro desse assunto. Às vezes um nenê que não consegue fazer uma sucção efetiva, uma linguinha presa, uma casa, às vezes, que o papai não tem uma rede de apoio. Então a amamentação não é só ter leite. E hoje, eu acho que as mamães falam, não, eu não tive leite, né? Tem muito isso, né? As pessoas falam, eu não tive leite, não consegui amamentar. Não, peraí, vamos ver o que aconteceu. Às vezes nem foi isso, né? Às vezes nem foi isso. A minha mãe mesmo, eu não fui amamentada. Eu tive uma mãe de leite na época, né? Ah, eu também. Eu tive Ama de leite, falava, não era? Era uma vizinha da minha mãe, né, que me amamentou. Hoje é contraindicado esse processo aqui no Brasil, mas a gente chama de amamentação cruzada, não pode. Mas, então, a gente não tive leite. Às vezes teve o leite, mas o bebê não pegou direito. A mamãe que machucou o peito, esse nenê que a mão empedrou, escorregava, não fazia xixi, não fazia cocô. Então, a amamentação não é só ter leite, entendeu? Então, quando a gente fala assim que a mamãe desespera ali, ninguém me avisou, às vezes não é nem em relação à amamentação em si. É esse bebê que precisa dessa mãe 24 horas, é essa renúncia do sono, que é uma das coisas mais difíceis para uma puérpera, que é a renúncia do sono. Eu brinco que o sono de uma mãe fala assim, eu nunca mais vou dormir. Eu falo, um dia você vai chegar a dormir, mas não como antes. Né? Você vai, mas eu acho que o sono de uma mãe é igualzinho o sono de um soldado na guerra. O soldado na guerra como? Não é? Alerta. Olho aberto, outro fechado. Mas aí se escuta qualquer barulho, o soldado tá em prontidão. É isso que uma mãe sente. E amamentar é algo que dá para ser aprendido? Sim. De fato, a gente deveria buscar suporte para aprender? Ô Marcela, por exemplo, o que esperar dos primeiros dias do seu corpo? O maior motivo de desmame precoce hoje, que é a mamãe não conseguir amamentar ali nos primeiros dias, é achar que não tem leite. Toda mãe acha que não tem leite. Por quê? Só essa informação eu acho que já salva uma amamentação. O colostro, que é o primeiro leitinho do bebê, que eu falo que ele é tão diminuído, tadinho, só tem o colostro, as mamães falam, né? O colostro é tudo que o bebê precisa. E aí, o colostro começa a ser fabricado, né, leigamente falando, fabricado lá na 14ª semana de gestação. Então, 14ª é qual mês? No terceiro mês pra frente ali. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Na verdade, o nosso corpo já começa a mudar a partir da concepção. O corpo entendeu que tá grávido, né? E ele começa a aumentar a areola, escurecer a areola. Isso já é a preparação pra amamentação no pós-parto. Então, o corpo... Gente, tem coisa mais perfeita que a máquina de Deus. É a máquina mais perfeita, né? Então, Deus não ia falhar na perfeição, né? Então, quando lá na concepção já começou a aumentar a areola, as mamães sentem, às vezes, desconfiam que estão grávidas por conta do seio. Da amamentação. Nossa, fica peito. uma mama linda. Né? Eu brinco assim, que tem mãe que fala assim, quando eu for pôr silicone, eu quero assim. Quero igual. Tira a foto e manda pro médico depois. Mas, então, lá na 14ª semana de gestação, começa a produção do colostro. Essa produção do colostro perdura toda a gestação. E aí, no primeiro, segundo, terceiro e quarto dia pós-parto, ainda é o colostro. E a mama da mamãe continua a mesma, entre aspas. Então, às vezes, as mamães acham que assim que o bebê nasceu, apertou o mamilo, vai sair, esguichou. Não. Então, a mamãe ali no primeiro, segundo dia, aperta a mama e o neném tá mamando e fala, mano, parece que não tá saindo nada. Aí, o colostro só pinga. O colostro só pinga, porque também, em contrapartida, o estômago do bebê tem 7 ml. É muito pequenininho. Gástrica. Esse pinguinho vai encher, né? E aí, esse bebê não chora só de fome. Ele acabou de sair da barriga, né? Imagina que ele tá lá apertadinho, naquele forninho, mãozinha apertada, barriguinha, tudo quentinho, com contato nele todo. Aí esse bebê nasceu. A gente põe lá no berço, com a mão tudo solta, todo vulnerável, fica perdido. O bebê vai chorar de tédio, vai chorar de insegurança. Ele tá se encontrando ainda naquele novo espaço. E não é de fome. Ele chora. O que você vai fazer? Pôr no peito. O peito, o que é? O lugar mais próximo do que ele vivia, lá dentro do útero. Ele fica onde ele vai querer ficar. É a mama. Aí põe no peito. Mama.
Aí daqui a pouco põe no berço de novo. Chora. Aí o que vem uma pessoa e fala? O Teu leite leite é fraco. é... E É não verdade. é fraco. O bebê Faz só quer um parte. aconchego. Aham. O bebê só quer um colo. Sabe aquela frase assim, o colo estraga? Ah. Que eu nunca saiba quem inventou essa frase, porque eu tenho vontade de matar. Porque o colo é necessário. Aham. Né? O colo é tudo para um bebê. Aí nasce o filhote da macaca. Onde está o macaquinho? Preso na macaca o tempo inteiro. Aí Aham. nasce o filhote de um ser humano, onde que o bebê tem que ficar? No berço. da mãe. Entendi. E o bebê vai chorar. E aí, é o looping eterno da amamentação. É peito, aí essa mãe, né, tá cansada, óbvio, eu não tô falando que é fácil, né? Aham. Mas aí, um colo, uma aconchego, é onde entra toda uma rede de apoio, né, que é a informação dessa rede de apoio, de, a mamãe amamentou, vamos pegar esse bebê, vamos pôr no colo, vamos deixar em contato. Perto Eu dela. falo muito pros papais, tirem a camiseta, deixa esse nenê só de fraldinha, coloca o sentir. pele a pele também com esse Aham. bebê. Isso tudo, essa informação já vai salvando essa amamentação da mãe. Muito. Incrível. Fica mais fácil, Fica né? mais fácil. Com Ô, certeza. Júlio, você falou de colostro. Por que ele é tão importante? E tem gente que menciona assim, o leite é fraco, igual você comentou. Fala pra gente sobre tudo isso. Ó, o colostro, ele é o ouro líquido. E até tem um mercado aí de fisiculturistas, por exemplo, comprando colostro. Tem Porque- colostro bovino. Tem colosso pra vender, A né? gente tem. Olha. Tem. Por quê? Porque ele é rico em proteína e É oral. imunológicos. Aham. Ah. Aumenta Então, muito a resistência. Muito, muito mesmo. Então, os fisiculturistas precisam de um boom, né, de proteína. E aí, dentro desse colostro, tem o quê? Todos os imunológicos. Então, a gente fala que é a primeira vacina do bebê. Então, esse bebê em contato com o colostro, ele já tá sendo imunizado de muita coisa. E um adendo, só uma observação, o colostro, ele é muito parecido o sabor e a consistência do líquido amniótico. Você já experimentou? Não. É porque esse é um estudo. O colostro eu já experimentei. dos tá. meus, já Eu experimentei. tenho uma Tá. curiosidade, Aham. mas eu não- É uma aguinha doce, na verdade, assim. é adocicada? docinho. O colostro, ele é mais oleoso, ele é mais espesso. Aham. O leite, não. O leite é mais maduro, né, que a gente chama. Ele é mais fluido. O colostro, ele já é Aquoso ali, mais grossinho. aquoso. E o colostro, ele é muito amarelado. Mas muito parece que ele é amarelado mesmo. aguadinho, um leite aguado, não é isso? O quê? leite. O colostro? Colostro, ou Não, não? o colostro ele é muito, muito espesso, concentrado. mas amarelado. Ele é como se fosse uma gema mesmo, Tá. de uma cor muito forte, amarelada mesmo. E depois, eu tava falando do terceiro, quarto dia ali, e aí a gente tem a descida do leite, que a gente chama, né, leigamente, mas a gente chama de apojadura. Então, a mamãe não muda nada, a mama, no primeiro, segundo dia, no terceiro dia. E aí, hormonalmente falando, essa mãe começa a fazer essa fase de transição. O corpo entendeu que tem um bebê mamando, com estímulos, e aí tem a descida do leite. E aí começa a aumentar a mama. Começa a gente ter essa mama mais densa, quente, rígida. E aí também eu falo que é o trevo da amamentação. É muito dolorido esse dia. Tem mamães que sentem como se fosse gripada. Quando sai o leite, Ju? Quando desce o leite, que a gente chama que é a apojadura, Passada né? essa fase do colostro, 3, Isso. 4 dias. A gente começa a ter o colostro, o leite de transição. Tá. Então, a gente começa. Então, o colostro ele é rico em proteínas. A gente começa a transformar esse colostro no leite de transição. Então, desce um pouco o nível de proteínas para aumentar o nível de gordura. Então, o leite vai ficando mais esbranquiçado, fica um leite mais amarelado, mais clarinho. E aí, Aspecto mais de leite isso, mesmo. mais de leite. O leite bem branquinho mesmo é quase ali com 1 mês, 20 dias, 1 mês. Então, ele vai nessa transição do amarelado bem, que é o colostro. Aí, o leite de transição começa a ficar mais amareladinho claro, até um leite bem branquinho, que a gente chama de leite maduro. Tá. Então, a consistência de um leite maduro, por exemplo, ele é mais rico em gorduras do que a proteína, por exemplo, do leite, que é do colostro, que era do começo. Então, por isso a Aham. importância desses primeiros dias de amamentação, Exatamente. né? O quanto mais cedo esse bebê tem esse estímulo na mama da mamãe, maior a A efetividade. perca de peso do bebê durante o colostro é por conta desse leite ou não tem nada a ver? Pra depois começar a engordar? Pode ser também, mas o que acontece é que o bebê não sabe mamar. Ele não sabe, ele não Não sabe consegue mamar. pegar, né? Porque dentro da barriga, ele tava só deglutindo, né, o líquido amniótico e fazendo a sucção. Então, tem bebês que chupam o dedo dentro da barriga. Aham. Mas a amamentação é respiração, deglutição e sucção. Ele não respirava dentro da barriga.
Então, isso tudo, o bebê tem está que a aprender, aprender né? a mamar. Aham. E nesse aprendizado, que a gente espera até uma perca de peso de 10% do nascimento, então vamos colocar aí que o bebê nasceu com 3 quilos, até 2,7 kg é o esperado. E só que esse bebê precisa aprender a mamar. Então eu falo que é com a mamãe de primeira viagem, é um aprendizado respeitoso, eu falo. A mamãe nunca amamentou. Uhum. Né? Nunca posicionou um bebê na vida. E o bebê não sabe mamar. Então, é um aprendizado dois. da mamãe sabendo como que ela vai amamentar e o bebê, como que eu vou Como mamar. eu vou mamar? Então, é um respeito que tem que ter aí nesse aprendizado. E não existe, então, essa frase que a Duda falou, meu leite é fraco. Toda mãe, você teve o filho, o seu leite é adequado para o seu filho. Exatamente. O que acontece muito é quando a gente não tem um estímulo certinho, né, dentro do esperado para o corpo entender a demanda do que o corpo precisa produzir. Então, vamos lá, deixa eu tentar só raciocinar aqui em relação a produção de leite. Quando o corpo tem um estímulo certo na mama, imagina que a mama é uma fábrica. Então, a gente tem uma fábrica de água, aí tá a farmácia. Então, a farmácia tem a produção dela. Se tá saindo muito produto, o que a fábrica tá fazendo? Produzindo mais. Agora, não tá vendendo nada. O que a fábrica faz? Desacelera. Para. Ah. É isso. Então, a O produção... estímulo certo, O estímulo né? certo. Então, quanto mais tá vendendo o produto que uma Ô, bebê Ju, tá deixa eu mamando... emendar uma pergunta, então. Tu pode Então, falar. se a mãe... Não, vou falar desiste, mas não sei se é essa palavra. Nesse tempo do colostro que não sai leite, se ela desiste, ela não vai produzir mais. Hormonalmente, sim. Ela Porque vai tem a descida do leite. Porque o corpo, hormonalmente falando, quando tem a saída da placenta, quando tem a saída dessa placenta, o corpo entende que não tem mais o que alimentar, né, nutrir a placenta, hormonalmente falando, ele manda pro peito. Então vai sair de qualquer jeito. A descida do leite acontece. Mas o que pode acontecer, né, Ju, na maioria das vezes, que eu acredito que não tem essa informação, você vê que não tá saindo aquele leite, o nenê tá chorando, tem que dar complemento. Aí você já entra com complemento, aí a criança não quer mais seu peito, por quê? A mamadeira é mais fácil, né? Isso, Sai rápido. Exatamente. Eu falo assim, o problema não é nem o complemento, não é a fórmula que é o problema. Eu não sou contra a fórmula de jeito nenhum. É a maneira que ela é ministrada. Aham. Então, por exemplo, eu peguei uma paciente essa semana... que Se a der bebê, numa colherzinha. Isso, numa sonda peito. copinho. Não sei se vocês já ouviram falar da sonda Não, peito. não. Até que eu não trouxe fotos, mas é o bebê mamando, tá na mama da mamãe, e a sondinha... Uma sonda, a gente pega a sonda uretral, por exemplo, e coloca na mama da mamãe um canudinho. Aham. Que tá Então, junto uma aqui. ponta tá aqui e a outra ponta desse canudinho No- tá num frasquinho com complemento. Então, a mamãe tá sendo estimulada na mama, mas o bebê está sendo complementado. Que Então, legal. são estratégias que a gente usa para esse bebê, por exemplo, que eu atendi essa semana, um bebê de 45 dias e ganhou 70 gramas numa semana. Isso é muito pouco, Tá. porque a gente coloca numa média de um bebê de um mês, por exemplo, 30 gramas por dia. Então, Nossa, 70 muito gramas pouco numa uma semana. É 2 dias praticamente. Metade Exatamente. do Então, que a gente tem que... deveria Por quê? menos. Esse bebê tem uma língua presa. Tá. Então, uma avaliação, e ela foi praticamente nos 3, 4 profissionais já. E aí, não tá tudo bem, tá tranquilo. Ela, Ju, por que ninguém me falou? Porque ninguém avaliou a mamada. Como que esse bebê tá mamando? Esse bebê tava mastigando o peito da mãe. Ele não tava fazendo uma sucção de... glum, glum. Nossa, Ele Ju. não Ô, conseguia. Ju, então justifica porque a Maria Eduarda arrancou um pedaço do meu peito. É isso que eu ia E falar. ela tinha língua presa. Era o João Pronto. Pedro, não foi? Foi você, Mas você filha. pode Não, ter. o João Foi o Pedro. João Pedro. O João Mas Pedro. Arrancou pedaço. a língua presa, né, que a gente chama de o frênulo alterado, ele é genético. Então, a mamãe e o papai com certeza vai ter. Então, alguém ali da família tem. Irmãos Aham. gêmeos, por exemplo, a maioria dos casos, os irmãos gêmeos têm língua língua presa. presa. Então, quando a gente vê a amamentação hoje, quando eu vou avaliar uma família, eu avalio desde a hora que eu piso na porta. Aham. Então, eu já sei do papai, já sei da vovó. Você vê tudo, né? Eu já vejo tudo. Eu atendi uma família esses dias que a vovó materna mesmo falava assim: eu não amamentei. A irmã dela mais velha não amamentou. Você acha que ela vai amamentar?
Já Oh, tem um já. bloqueio aí. Já temos uma crença, já temos um bloqueio. Aham. É a hora que eu falo que eu vou ali pra proteger essa mãe. E falo, se ela quiser, ela vai amamentar. Aham. A amamentação não é genética, é crença. É. Aí você já Entendeu? dá uma... Opa, peraí, aqui aprendizado. não, aqui Aprendizado. não. Ô, Ju, falando de ambiente, tem algum local específico para amamentar? Ou não? Não. Cada caso é um É caso. isso que eu falo, Adri. Às vezes a mãe, ela faz aquele. É que eu falo que a maternidade Compra é um sonho, aquele sofá né? lindo, Isso, aquela poltrona de sofazinho. amamentação, coisa mais linda, maravilhosa. Eu fui na casa de uma mãe esses dias, que a poltrona de amamentação era de couro. O sofá, o quarto, assim, não tinha, era impecável. Só que era uma poltrona maravilhosa, só que ela era aqui, ó. Ai, Aí, pegava aquele nas encosto Aí costas. essa ideal. mãe ia fazer o quê com a cabeça cansada? Ah. Aí ela colocou um monte de almofada, travesseiro, Pra não sei o que. Então, conseguir. acabou com a decoração da casa. Então, olha onde vai um olhar, às vezes até de uma arquiteta, Sim. mãe, Mas não entende, não né, entende Ju? A necessidade. Entende. Então, quando eu falo de enxoval, a gente trabalha com enxoval o que a gente tem que ter e o que a gente quer ter. Porque a gente É tá no mercado, diferente, é. né? Sim. Então, o que a gente quer ter? Hoje tem saída de maternidade de mais de R$2.000. Que isso? Que é uma roupinha pro bebê sair do hospital. Aham. E tá tudo bem, Sim. a mãe quer, entendeu? Mas eu falo assim, e aí, a informação? Às vezes a mamãe faz bolinho de mêsversário lá, né? E tá lá sofrendo com a amamentação. E tá achando minha consultoria cara. Entendeu? Olha, Onde que vamos? consultoria maravilhosa, hein? É. Para quem quer ser mãe, né? Entendeu? Então eu falo, e assim, a minha missão também, eu faço tudo que eu tô falando aqui hoje pra vocês, eu tenho esse curso, chama Curso Meus Primeiros Cuidados, que eu dou na gestação. Então pode participar as vovós, pode participar o papai, A pode família participar. toda. Eu já dei uma babá que estava contratada, a babá também já participou. Então assim, Ô, Ju, geralmente, esse curso é uma coisa, a consultoria é outra. Tipo assim, na São consultoria, atendimentos diferentes. Sim. qual que é o melhor momento da gente chamar a Ju? ó, por conta da minha agenda, que graças a Deus tá com uma agenda bem assim, mas eu gosto muito de ter essa disponibilidade. Então, o neném nasceu hoje. A internação hospitalar hoje em dia é dentro de 24 horas. Depende, aqui no Rio Preto, pelo menos, aqui é 24 horas, se não aconteceu nada, óbvio, né? 24 horas. Então, a mamãe me contrata antes. Ju, minha data provável do parto é dia 20 de abril. Então, eu sei que ela vai ter neném dia 20 de abril. Dia 21 de abril, eu já deixo uma disponibilidade de quando ela chegar em casa, eu estar com ela em casa, assim que ela chega em casa. A não ser que, Ju, o negócio aqui no hospital não tá rolando, o neném entrou em hipoglicemia, por exemplo, não tá conseguindo mamar, você consegue vir aqui? Aí vocês vão Eu faço conversando. toda uma logística. Então, a partir do momento que a mamãe já me contrata previamente, eu consigo ter essa disponibilidade, porque a minha disponibilidade, minha prioridade vai ser ela. Sim. Agora, do que aquela mamãe, Ju, você consegue vir aqui agora? Né? Então tá lá. É difícil. Aham. Primeiro que eu tenho 4 filhos, a minha Aham. logística, né? Eu preciso ter meus compromissos como pessoa mesmo. E assim, a mamãe que me contratou previamente tem muito mais prioridade do que a Sim. mamãe E que você tá me gritando. gosta, e é necessário falar com a família inteira, igual você falou da avó, Pra do entender. avô. Eu gosto né? muito, eu gosto muito. Tem muitas mamães que eu vejo que são muito solitárias na maternidade. Sim. E aí eu vejo que, assim, Ju, eu tô muito cansada. Eu atendi uma mamãe esses dias, mamãe de segunda viagem, por exemplo, que o menino mais velho, tava tendo muita birra. Uhum. Tipo, batia na mamãe enquanto ela amamentava. E aí, essa amamentação? Prejudicada. Prejudicada. total. Então eu converso muito. Vamos conversa com seu marido, a hora que você for amamentar, pega ele. Ou pede pra vovó, né? Que a vovó também tava lá. Pede pra vovó. Então, assim, é uma logística muito grande pra Sim. mamãe. E a mamãe sente o quê? A culpa. Eu tô aqui amamentando e o meu menino mais velho tá ali Pedindo atenção. pedindo minha E atenção. você tem que- E aí, essa amamentação não vai continuar. Aham. Ela não consegue ser sustentada por muito tempo. É mais, a Adri perguntou do ambiente, é mais de cuidar do contexto do que cuidar necessariamente o ambiente, O mas é o local. ambiente emocional, não é só o Exatamente, local. porque... É a E deve ser muita gente falando pra É. essa mãe. Exatamente. E eu também acredito, né, Ju, por exemplo, tem muitas mães que não têm um suporte, Sim. se sentem sozinha. Outras, como eu tinha 11 irmãos, imagina.
minha casa vivia lotada, então tá todo mundo Aham. falando. Né? Muito agito. Muito agito. Então, eu acho que... E a gente sempre... E assim, eu falo que as pessoas falam com a gente, não é por maldade. Não. Ao Não. contrário, é pra pra ajudar. ajudar. Sim. Só que a gente não pediu essa ajuda. E Você cada tá Ju, entendendo? eu acho que isso é muito individual, né? Talvez. Cada mãe passa por alguma... Talvez e assim, valha e mais quando perguntar o que você precisa que eu faça, eu né? brinco assim, ó, todo mundo liga pra mamãe e fala assim, e aí, o nenê tá chorando muito? O nenê tá mamando bem? O nenê não sei o que. Tá saindo leite? E aí, ninguém falou pra sua mãe, você tá chorando muito? É. Você tá comendo bem? Você quer água? quer água? Posso pegar? É. E eu sou uma pessoa muito assim, até pros papais. A mamãe sentou pra amamentar, você já leva uma garrafinha de água pra ela. E pergunta de frutas, por exemplo. Nunca leva pra uma mamãe, por exemplo, uma fruta, um pedaço de bolo que ela precisa cortar. Leva picadinho, porque a mamãe consegue Colocar na boca. na boca. Aham. Então, os detalhes. É tudo coisa É, pequena. Exatamente. É onde que eu falo que o meu maior certificado é esse aqui, porque eu já vivi isso, então eu sei do que é do meu primeiro filho, do meu segundo filho, das gêmeas, que nem você falou, perguntou do ambiente, né? Eu amamentava muito minhas gêmeas, por exemplo, na minha cama. Aham. Eu tinha a poltrona de amamentação delas, lindo quarto, não sei o quê, mas eu não conseguia lá. Por quê? Porque enquanto eu amamentava uma das gêmeas aqui, eu fazia assim com o carrinho com o outro pé, enquanto com a Aham. outra gêmea lá. Então, pra mim, ficava muito mais fácil a logística na minha cama, com o carrinho, tudo, do que lá no quarto Cada dela. ela se adequa à tua Exatamente. necessidade, Então, eu falo né? assim, o que tá certo dentro de uma maternidade? O que tá funcionando. Muito É. bom. É o que tá funcionando. Se tá funcionando. Então, quando, às vezes, fala assim, a gente tem e maternidade é uma desconstrução. Eu ia falar sobre isso. Eu acho que tem essa questão de lidar com a frustração, de uma fantasia. Exatamente. Então, digamos, eu fantasiei que vai ser ideal na poltrona, ouvindo Beatles, Aham. porque relaxa o bebê e tal. E Exatamente. de repente você se depara com uma realidade que você tá Totalmente diferente. exausta por conta Exatamente. de não conseguir Mas- dormir. Aí E você- muitas vezes dormindo em cima do bebê, Exatamente. porque é de madrugada. Então, por exemplo, eu falo que esse exemplo que eu te falei, essa poltrona, né? Essa poltrona, esse lugar da amamentação tem que estar confortável para a mamãe. O nenê Tá. vai dar um jeito de se acomodar, né? Então, ali, se o papai, por exemplo, tem muitas mamães, mas eu não quero bebê lá no quarto de jeito nenhum, dormindo comigo, que não sei o quê. Daqui a pouco a mãe fala assim, Ju, coloquei um ninho no meio da gente. Ai, tá certo. Eu falei, funcionou? Tá bom. Vocês dormiram? Seu marido foi trabalhar no outro dia bem? Que vocês Aham. descansaram? Pronto, gente, Aham. tá tudo bem. E é mito, por exemplo, que inflama, o que é o tite? Mastite. 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 Não Mastite. tem risco. Por exemplo, amamentar a criança ali do lado. Deitada, É. você fala? A deitada, na verdade, é otite mesmo. Ah, Quando muitas Seu mães... leite volta, né? Porque assim, a gente fala da anatomia do bebê. tá. Quando a mãe amamenta na mamadeira deitado, é que a movimentação dos músculos da face, da língua, é diferente na mamadeira Tá. e é diferente na mama. E aí, quando a gente tá na mamadeira, esse leite pode ir pro ouvido. Tá. Agora, amamentar deitada, na amamentação, Na na mama. mama mesmo, não tem risco de ir pro ouvido, por conta dessa sucção, respiração, deglutição, porque é uma engrenagem muito, muito... Perfeita. Perfeita. Fala quais são as posições mais Posições. adequadas Isso. para amamentação. Ó, eu falo assim, no começo, nos primeiros dias, é um aprendizado pra mãe. Então, eu gosto muito de entender ali, segurar sempre na cabeça do nenê. Se eu te der uma boneca agora, o que você vai fazer? Você faz assim, né? Uhum. É, a Já posição pega assim. já. E É. aí, se eu trago esse nenê com o antebraço, por exemplo, o nenê faz assim, ó. Vocês vão lembrar de mim quando o bebê de vocês, ele faz assim, ó. Então, imagina que aqui é o peito. O nenê faz assim, Ele procura. Ele não sabe onde ele vai. Aham. Ainda mais recém-nascido que chora de olhinho fechado, ele não sabe para onde ele vai. Você, em qualquer posicionamento que você traga o seu nenê com a cabeça, mostrando, filho, ó, é aqui que você vem. De baixo para cima, principalmente, porque o tal da pega correta, sabe a pega correta? Isso, é. Antigamente falava, boca de peixinho. A boca de peixinho é o lábio do nenê assim, com a mão aqui. Mas, hoje, não precisa... Eu falo dos primeiros dias, isso é o que menos importa. O que importa mais é que o queixo do nenezinho esteja na mama Tá. e o narizinho apoiando. Respirando. Porque se o nenê estiver ao contrário, Ele não respira. ele não respira
e o nenenzinho tá longe, tá mais no Ele mamilo. não consegue Ele fazer. Ah. Então, quando você posicionar o nenê, não importa o Ó, posicionamento. legal isso. Então, segura a cabecinha do nenê. Fica direciona. bem, né? Porque às vezes o que acontece? A mãe vai. Aí você não vai conseguir amamentar por muito O tempo nenê assim. que tem que Aham. vir, né? Então, fica bem, toda, né, certinha. Traga Sim, esse nenê pra você. direita. Aham. Então, uma posição que eu gosto bastante, né? A posição invertida, que a gente chama de bola de futebol americano. Que as pernas pra lá, Perninha né? pra cá. Porque a gente já consegue. Ah, que legal, verdade, Porque- né? A cabecinha do nenê vem pra cima. Então, a gente consegue. Então não precisa abrir a boca do nenê nada. É importante? Mas não é o ideal dos primeiros dias. A gente chama de lábio neutro, por exemplo. O lábio neutro é o lábio que não tá invertido. Ah. Se o bebê estiver mamando, glum, glum, não tá te doendo. Aham. E aí, ele tá mamando, mas o lábio dele não tá tão de peixinho no primeiro, segundo dia, tá tudo bem. Ele vai fazendo você vai melhorando a pega, você vai ajustando a abertura de boca do nenê. Tá. Então, tem todo um aprendizado. Mas o importante é você não sentir dor. Se Ô, Ju, estiver porque doendo, quando está eu ia errado. isso. né, Ju? É quando pega errado que dói? Ó, Quando que- tira pedaço. Não fala assim, Por quê? Ju, Quando Não, tira com pedaço, certeza. com certeza. Isso aí também não é o esperado. Mas a amamentação, Ju, a amamentação dói? Dói. Aham. Dói a que ponto, por exemplo? É como se eu chegasse aí, em você agora, e fazer assim, ó, no seu mamilo. Tá. O que você vai Nossa, fazer? eu chorava. Ai. Vocês nem, sabe assim, já é hipersensível. Aham. É mesmo que você chegar e puxar seu mamilo, você fala, Juliana, você tá louca? Que dor. Por quê? O nenê tem uma sucção de É forte. desentope uma pia, um nenê. De Ah, tanta é? sucção forte que ele tem. E aí, ele vem. Mas essa dor, o que, que é o esperado? É a dor da elasticidade do mamilo. O mamilo, ele vai começar, o seu bebê vai começar a fazer um TT que ele gosta. Então, seu mamilo, ele é pequenininho, Ele aumenta. ele vai praticamente na garganta do nenê para ele mamar bem. Então, essa elasticidade é dolorida. Tá. Só que então a gente fala da dor da elasticidade, que é comumente falar até 30 segundos. Então vamos lá, seu bebê pegou, No começou a mamar. início. Você fala, Passa, meu Deus do né? céu, socorro. 10, 9, 8, você começa a ver estrela. De repente, dentro de 30 segundos, essa dor passou. Pelo menos diminuiu. Tá? Isso que é o esperado da amamentação nos primeiros dias, que é a dor da elasticidade do seu corpo, entendendo o que seu bebê precisa. O nenê vai precisar do seu mamilo praticamente lá na gargantinha dele para fazer essa extração do leite. Então, a amamentação dói? Dói. Aí as mamães falam assim, ai, Ju, tá doendo, não sei o quê. Mas tá passando? Tá. Não tá passando dentro de 30 segundos, a gente vai tirar esse nenê e vai reposicionar. Porque tem alguma coisa errada. Direcionando. Né? Aquela sua amiga, Essa- por exemplo, que você acabou de perguntar, Aham. ela tem um mamilo muito grande. O mamilo dela é gigante. E aí, pra nenezinha abrir um bocão e vir mais na areola, né, que é o ideal, né? Imagina que aqui tá o mamilo e a areola tá aqui. O bebê precisa vir aqui na areola. E aí, se tem um mamilo muito grande, a Aham. nenê vai ficar mamando aqui no mamilo. Que pode Não machucar. consegue pegar. Não consegue subir. É onde a gente tem que fazer o posicionamento, fazer esse bebê abrir essa boquinha e mamar no Aham. lugar certo. E abrir a boquinha, às vezes, é mesmo literalmente com a Não. mão ou não? Não, a gente faz um estímulo, a gente chama de reflexo de busca. Esse lugar que é entre nariz e boca do nenê, toda essa parte aqui, ó, é hiperestimulada. Então, qualquer coisa que a gente rela aqui, eu ia fazer assim, ó. Ah, E aí, a gente passa o mamilo aqui entre nariz e boca, no posicionamento já. A gente vai passando o nosso peito ali, né? Na boquinha do nenê. E o no nenê entorno. vai fazendo um reflexo de busca. Ele vai... Ah, ele Ah. mesmo abre. Ai, Ju começou a chorar. Melhor ainda. Vai lá e Vai abrir Ai, mais nenê. ainda a boca. Exatamente. Nossa. O nenê, para fazer o reflexo de fechamento da boca, por exemplo, o nenê precisa ter o estímulo no dorso da língua. Nossa, Tá. é outro mundo pra mim, gente. Eu tô assim, ó. Porque, assim, Ah. você vê o tanto de informação? É. Porque a gente tem que ver como que vai funcionar essa fechada. Como esse bebê vai fechar? Então, imagina que a mamãe tem um bico muito curto, um mamilo muito curto. E aí, esse mamilo só fica assim, ó. Aqui, assim. O bebê, na hora que ele fechar, não pega. vai pegar só o mamilo da Aham. mamãe. Aí é onde que Machuca. machuca. Agora, se essa mamãe tá bem posicionada, esse bebê tá abrindo um pouquinho mais a boca e a gente tá fazendo a pega. A pega, sabe quando a gente vai morder sanduíche? A Sim. gente aperta o sanduíche e a gente morde? É isso que a gente vai fazer na mama. Eu podia ter trazido minha mama didática Ai, aqui. podia. Podia ter trazido. Então, lá no meu Instagram tem tudo isso, tá? Aham. E aí, então, apertou, como se fosse um sanduíche mesmo. E traz esse nenê, mostra pra ele o que ele tem que pegar.
Ele Mostra sentiu- o lanchão que tem ali. Exatamente, o lanche que tem ali. Ele sentiu no dorso da linguinha dele que tem alguma coisa. É onde a mamadeira vai, porque o bico da mamadeira vai aonde? Na Ah, garganta. é. Aham. E aí ele faz o quê? Fecha. Ele pega. Ah. Aí é onde a gente tem que colocar o nosso mamilo mais ou menos como se fosse uma mamadeira lá dentro Nossa, também. quanta Aham. estratégia. Você tá vendo? Então é a Tem que fazer estratégia. uma análise completa. Se tá Exato. machucando. Observar o que tá falhando. Então, quando eu falo ali. da amamentação, quando eu vou avaliar uma mamãe, Ju, socorro, meu mamilo tá em pedaços. Opa, por quê? Pode ser um posicionamento. A gente tem, né, uma característica de lesão, por exemplo, como é fissura, é um assado, enfim. Tem vários vai fatores. te né? sinalizar Ah, possíveis causas ali, né? Exatamente. Então, o tipo de dor que essa mamãe tá me relatando. Ju, o meu peito tá empedrado. Me manda eu sempre falo assim, manda um vídeo quando eu não consigo ir, né? Me manda um vídeo do seu mamilo, por exemplo. Quando uma mama só está empedrada, Uhum. é o início de uma mastite, por exemplo. O que causa? Pode ser uma lesão. Então, se tem uma lesão, por exemplo, uma ferida aberta, e a mamãe está começando a sentir que tem regiões mais avermelhadas, Uma mais inflamação, empedradas, né? pode ser uma mastite bacteriana, que a gente Hum. tem que entrar com antibiótico. Agora, não, Ju, tem um ducto obstruído, né? Que a gente chama de ducto obstruído, que é a mangueirinha do leite. Imagina que na mama tem um monte de, né, a fábrica, e Sim. daí de cada fábrica vai Conduzindo. conduzindo. Essa mangueirinha É tipo entope. um canalzinho, Isso. né? Aham. E aí, entupiu esse Esse duto. ducto aí, pode causar a mastite. Então, é tudo isso que a gente Tem tem que que Tem avaliar. como prevenir a mastite, Ju? Tem. Tem um estudo, um artigo que eu li esses dias, que índias, né, indígenas, têm um baixo índice de mastite. Olha que maluco isso. As índias vivem como? Com a mama soltas, em movimento pendular. Sol. Exatamente, Não usar pendular. sutiã. Então, o que nós temos hoje? A gente trava. A mastite nada mais é do que um leite que ficou parado. Empedrou. Empedrou. Então, o corpo começou a entender que tem um leite parado ali por algum É um motivo. corpo estranho. Um corpo estranho e começou a empedrar. Então, quando ficou parado esse leite, não tem uma movimentação de saída, porque lembra que eu falei da fábrica? Sim. A fábrica precisa desse Movimentar. leite saindo e para produzir mais. E esse leite ficou parado, ele retém esse leite aí e começa a empedrar. E começa a ter um processo inflamatório ali naquela glândula. Tem mamães, por exemplo, que precisam ir para um hospital para drenar esse pus. Nossa. Nossa, Deve tive- doer Eu tive horrores. uma mãe esses tempos agora que ela mandou mensagem pra mim, Ju, uma amiga minha te indicou, não sei o quê. Eu falei, manda foto pra mim. Ela mandou uma selfie, uma bola. Isso Ah. dói. Nossa, isso aí Febre. Essa mãe ficou internada e teve que fazer, a gente chama de Drenagem. é como se fosse fazer um rasguinho ali Aham. pra a saída desse A pus, prevenção, então, como se dá? A prevenção, eu gosto muito de falar para as mamães, esse leite precisa estar em movimentação. Se o bebê está mamando muito bem, essa mama está esvaziando, essa mama tá praticamente ali tendo um fluxo de leite. Gosto muito da massagem também. A massagem, a mamãe tá com essa mama mais endurecida, massagem, muita massagem. Eu falo, sabe quando enrola brigadeiro? Aham. É como se a gente estivesse enrolando no brigadeirão. Então, a A massagem... temperatura aí é um paninho quente, uma fraldinha. A gente tem esse mito também. Quando estamos com uma mama empedrada, né? Ali, por exemplo, a hora que desceu o leite, o que as vovós falavam? Vai lá pro chuveiro quente, né? Põe uma fraldinha quente. Não pode. Porque a gente aumenta ainda mais a produção. Então, essa produção já tá aumentada. Tá. A mãe vai lá, fisiologicamente, Se já tá... o quente faz Estimula. vasodilatação. Então, vai lá, só piora. O quente, ele é gostoso. Ele é aconchegante. Um Mas- banho quente para uma mãe que não consegue nem tomar banho e ficar lá embaixo é uma delícia. Mas a hora que você sai do banho, você tem um aumento de produção de Aham. leite. Aí vai piorar a dor. Vai piorar a dor. Então, a melhor prevenção é que o seu bebê, que o bebê dessa mãe, mame
bastante. Exatamente, Adequadamente. ali. adequadamente. Faça Adequadamente, uma é. extração certinha. Aí a importância, por exemplo, de avaliar o bebê também. Uhum. Então, Pra saber tudo se ele isso- tá conseguindo Não perder ingerir peso, o que sempre avaliar precisa. tudo, né? Exatamente. Nossa, Então, Ô, é muita Ju, coisa. é e muita coisa. quanto tempo uma mãe tem que ficar com a criança amamentando? no No Por peito, mamada? Por mamada. Por mamada, a gente não conta. Eu falo que isso também... Mas muitas crianças começam, a mamãe já dorme, aí a mãe fica lá tentando. Ó, eu falo pra gente saber se uma amamentação tá indo bem ou não no recém-nascido, a gente não pode olhar o tempo de mamada dele. A gente tem que olhar xixi, cocô e o comportamento do neném. Então, por exemplo, se é um bebê recém-nascido que tá chorando o tempo inteiro, dentro de 24 horas fez pouco xixi, não fez cocô, opa, não tá mamando. Não tá recebendo, né? Entendeu? Então, o tempo de mamada, Adri, imagina que você é uma mãe que tem uma super produção, o seu bebê mama super bem, não tem nada de alteração de língua, vem pro peito, você consegue posicionar, você vê que glum, glum, tem uma deglutição ali, uma sucção, deglutição certinha, ele vai mamar super bem, num tempo bom. Agora, imagina que nem eu tava com essa mamãe que eu atendi essa semana com essa linguinha presa, o neném passava o dia inteiro em mamada assim, ó. Não ia sustentar Só nunca. mordendo Tadinho, o olha mamilo. lá. Aí ele fazia um monte de pequenininha e uma engolida. Ele cansava Aí, também, de repente, dormia. Tirava esse nenê do peito, o que ele fazia? Chorava. Porque falava assim, ô mãe, ainda tô com fome, não sai daqui não. Aham. Entendeu? Então, é o dia inteiro. Então, tempo de mamada, de ficar no peito, a gente não conta. Tá. A gente tem que olhar os sinais de saciedade dessa criança, não pós, depois, né? Que nesse bebê não estava saciado, a mãe, né, gritou ali. Agora, o bebê recém-nascido, ele fica embriagado de TT. Ele fica lá, jogado. Desfalecido ali. E a gente tem que olhar fraldinhas. Aham. Ô, Ju, qual que é o ideal? Xixi, cocô? É. A gente tem uma regrinha da primeira semana que, no primeiro dia, 1 xixi. No segundo dia, 2 xixis. No Até terceiro isso. dia, 3 xixis. Pelo menos 1 xixi, 2 xixis, né? Porque a gente fala que aumenta a ingesta do bebê e vai aumentando o número de fraldinhas. Excrementos, Aham. E aí, o cocô. A minha orientação, porque existem pediatras, né? Não Outras fala- opiniões. outras opiniões, mas a minha orientação é pelo menos 1 cocô por dia. Tá. Porque existem literaturas que falam que o bebê pode ficar até 7 dias sem fazer cocô. Eu não gosto muito dessa teoria. Eu gosto pelo menos 1 cocô por dia. Tem Tá. bebês que fazem até 12 cocôs por dia. E tá tudo bem também. Não é uma diarreia, não é uma desidratação, nada disso. O que não pode é não O que fazer. não pode, né? pelo menos nesses primeiros dias, pelo menos um cocô por dia. Então, quando eu sempre oriento as minhas mamães, tira o lixinho do bebê a cada 24 horas, pra Aham. gente ter Pra noção. gente Porque a gente ver, né? perde a noção do Sim, tempo, né? Não sim, sabe o que é sim. dia, não sabe o que é noite, né? Mas tirar a cada 24 horas nesses primeiros dias, Pra pra gente ter observar. noção. E se Tô. esse bebê não fizer cocô, o que fazer? Aumentar a ingesta, aumentar, É que nem só o o tempo, leite. o tempo de Da mamada, amamentação. por exemplo. A gente não conta, mas nos primeiros dias, amamentar a cada 3 horas. Ah, sim, eu queria saber sobre isso. Então- Assim, se o bebê dorme muito, ou Ai. ele tem a sorte de ele embalar mas no você sono, eu acorda o acordo. bebê, É isso. Sim, nos primeiros dias, sim. Pelo menos a primeira semana, até a gente ir no pediatra. O pediatra, a primeira consulta com o pediatra é de 5 a 7 dias, Tá. tá? Pós-parto. Então, foi lá no pediatra. Tá tudo bem, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, perdeu menos que os 10% ali que a gente tinha falado. Tá. A gente para de acordar à noite. Mas Aham. durante o dia, eu sempre oriento, continua, pelo menos no primeiro mês, acordando a cada 3 horas. Mas assim, não deixar passar de 3 horas. Se o bebê precisar ali mamar De 2 duas horas, em duas. tá Ok. tudo bem também. Tá. Entendeu? Agora, não deixar passar de 3 horas. Porque a gente fala também de mostrar pra ele o que é dia, o que é noite. Se a gente deixa esse bebê 4, 5, 6 horas dormindo durante o dia, à noite, ele vai querer recompensar Ô, e Ju, mamar mais. eu Tá. vou emendar na rotina. Eu já Pode ouvi ir. falar também que, tipo assim, livre demanda dos primeiros dias. Dia, noite, enfim. Aham. E não... Como que eu posso falar? Não tentar criar a rotina logo nos primeiros dias. Duda, a gente trabalha com realidade, né? Eu falo que eu sou uma mãe que trabalha com realidade, então não adianta nada eu chegar lá numa mãe e falar, o primeiro mês você vai fazer isso, vai dar tudo certo e não sei. Não acontece isso. O nenê tá tentando entender o que é esse mundo.
hormônios dele não são os hormônios do dia e da noite, não são bem estabelecidos. Isso tudo é um aprendizado. Os hormônios do dia e da noite passam pelo leite também. Então, olha a importância da mamãe amamentar até de madrugada por conta da melatonina, né? Então, quando a gente fala sobre rotina, eu falo que a gente planta, vai colocando uma sementinha durante esse primeiro mês, uma sementinha durante o segundo mês, pra gente começar a colher lá pro terceiro, quarto mês. Né? Mas pode começar. Por exemplo, Ju, crianças têm que dormir 7 horas da noite. Por quê? Tudo depende. Tem muitos estudos que falam que as crianças têm que dormir 6h30, 7 horas da noite. Mas eu falo muito assim, a realidade de um papai que chega 9 horas da noite em casa. Trabalho. E aí? Esse papai não vai ver essa criança em Nunca. casa? Então, eu sou uma pessoa que trabalho muito com a realidade daquela família. Pra gente não entrar em frustração. Porque imagina esse papai chegando, nunca vê essa criança, e esse papai começa a fazer o quê? Se afastar dessa família, dos problemas, dessa... O papai não consegue dar um banho na criança. Então, tudo dentro do horário. Eu não gosto nada de horário pautados, assim, nesse primeiro mês. Observar. Por conta da realidade de Por conta cada da um. realidade, Ju? exatamente. O papai ali que chega do trabalho e quer ver essa criança, às vezes, acordada. Então, tudo depende da realidade dessa família, em relação a horários. Mas tentar fazer mais ou menos as mesmas ações na mesma ordem. Então, por exemplo, um banho, uma amamentação e uma cama, dormir. O bebê que ele entende, né? O bebê não, nós seres humanos, tudo que a gente sabe que vai acontecer, A rotina é a importante, gente deixa né? muito, a gente não é tão ansioso, né? Sim. O que vai acontecer? Então, o bebê Sim. começa a entender assim, opa, a minha mãe tá com essa luz mais baixa, ela tá cantando essa musiquinha, eu tô indo tomar banho, o papai Alguma chegou, coisa vai acontecer. a mamãe tá rezando comigo, eu tô amamentando. É hora de naná. Acho que ela tá querendo que eu vou dormir. Aham. Entendeu? Então, a criança começa a ter essa previsibilidade Previsibilidade. da vida dela. Aham. Então, no começo dos primeiros meses, né, a gente começa a plantar essa sementinha pra gente colher mais pra frente. Então, eu gosto muito de falar pras mamães estudarem a janela do sono de um bebê. Porque a janela do sono é a hora que o bebê acorda Tá. até a próxima soneca dele, por exemplo. Um bebê ali de 3 meses, o que é esperado? Pelo menos uma soneca durante a manhã, uma soneca ali no meio da tarde, mais o sono noturno. Tá. Entendeu? Então, a gente tem que entender o quanto tempo esse bebê pode ficar acordado. Isso é muito real. Ô, Júlia, você ensina, né? Porque ele não tem rotina ainda, Não. né? E Você pra- Tem uma que- pedra bruta que a gente vai lapidando. Vai O nosso lapidando. filho é cru. E A pra gente que vai essa lapidando. mãe também tá preparada pro quando você falou da privação do sono, né? O quão ela precisa estar preparada ali para renunciar a esse sono nesses primeiros momentos. A maternidade, eu falo que é um caminho de santificação. Né? Porque só a mãe sabe o tanto que a renúncia do sono é dolorida mesmo. Sim, Porque enquanto o mundo tá girando, sim. né? O mundo vai, o mundo vem, a nossa cabeça não para. Então, eu falo que todos esses projetos que eu estou conquistando hoje foram desenvolvidos lá na minha poltrona de amamentação. Que eu falava, Que legal, opa, né? e eu falava, o que eu quero da minha vida? Eu quero ajudar mães mesmo. Aham. Então, aqueles choros. Eu falei que a poltrona de amamentação é a maior amiga da mãe, que sabe das dores, dos segredos, de tudo. Aham. Porque é a nossa cabeça que não para mesmo. Então, o Aham. nosso corpo está parado. Né? Então, acho que a renúncia do nosso corpo. Porque, por exemplo, imagina uma gestante agora. Ju, eu preciso fazer xixi. Vai levantar e vai. Aham. Mas se você estiver amamentando, você não vai. Aham. Você vai esperar. Imagina que seu bebê não dormiu a noite inteira e daquela Tá hora ele dormiu dormindo. só no seu colo. Às vezes você tá Você lá, fica ali que nem uma estátua. Aham. Tá com vontade de fazer xixi, Pra não tudo, interromper pra não aquele interromper sono. aquele sono. Então, a renúncia do nosso próprio corpo Aham. é a parte mais difícil da maternidade. Mas eu falo que é a parte que a gente tem que dar mais valor, porque é um ser humano que precisa da gente, é um amor que vai sendo construído, Aham. é um amor que é incondicional, né, Ju? incondicional, é muito Mais bom. desenvolvido nessa Exatamente. rotina, né? Ô, Ju, Nessa você sabe o que eu prática. fazia? Quando os meus filhos dormiam, eu também dormia um pouquinho. Sim, é Eu muito aproveitava importante. para As descansar. brechas. Porque senão você não descansa, né? Exatamente. Eu brinco com as mamães de segunda viagem, porque, por exemplo, às vezes o nenê dormiu, o bebezinho, né? Aham. Dormiu, mas aí você não consegue dormir, né? Porque você tem que cuidar do segundo filho.
É verdade. Nossa. Entendeu? Então, a mamãe de segunda viagem tem esse porém também. Mas, quando a gente fala sobre rotina, eu acho isso muito cruel com as mamães. Aham. Porque hoje eu vejo curso na internet como fazer seu bebê recém-nascido dormir a noite inteira. Gente, e é tão... E o povo Chega- compra. Então, e dá vontade E o de povo- rir, porque assim, É. o nosso corpo, com tanta sabedoria milenar, né, ancestral, Aham. ninguém nunca teve a fantástica ideia de dizer qual que é o horário. É óbvio que as pessoas já desejaram isso, Lógico. mas é só para enganar bobo, porque assim, Exatamente. se não chegou até hoje nessa realidade, é porque ela não existe. A Marcele, uma realidade coisa que é eu a sempre vida, falo né, assim, o problema acontecendo. não é a gente se comparar. Aham. O problema não é a gente se comparar, o problema é se comparar com a pessoa errada. É. Então vamos lá. Eu tenho uma realidade que eu contei pra vocês aqui antes. Eu não tenho babá, eu não tenho uma funcionária todos os dias. Eu vou me comparar. E tem Com 4 uma- filhos. Eu vou me comparar com a realidade Da de uma pessoa da influenciadora. influenciadora que tem funcionária todos os Aham. dias. Eu não Quem posso. lava, quem passa, quem... Aí eu vou me comparar com o que? Outro dia teve um Reels que eu achei super engraçado, uma mamãe lá malhando. Ela falou assim: você que não tem filho, você que não tem uma rotina de casa, não sei o quê. Eu não vou me comparar com uma mãe que não tem malhando, né? Eu malho a hora que der. Eu falo que a academia é quase um descanso pra gente. Aham. Eu vou descansar na academia. Mas eu falo que o problema não é comparação. A comparação tá existindo, não existe. A gente não tem como sair Não disso. fazer, né? Profissionalmente falando, a gente como mulher, porque a gente quer estar sempre mais linda, um botox, não sei o que, é a comparação. Isso é Aham. bom, não é ruim. O problema é a gente se comparar com pessoas que não estão na nossa Mas a mesma. gente Porque é com- real, né, deixa- Ju? É, e com irrealidades, é isso que eu ia falar. Você assim, vai comparar às vezes, com... na hora de gravar, você até coloca o bebê perto de você e, ai, tá tudo lindo, maravilhoso. Até com a família, às vezes a gente tem dificuldade de assumir que, olha, tá muito pesado, né? Essa minha amiga mesmo que eu mencionei, Pedir maravilhosa. ajuda é muito Aí ela falou difícil. assim, você não faz ideia o que é conseguir fazer cocô em paz. Aham, né? exatamente, sem Porque- pressa. Porque isso não tem nada a ver com não amar ou não querer passar por isso, ou, né, não maternar. Não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com como é maravilhoso fazer cocô em paz. Sozinha. Sozinha, depois de muitos meses. Eu fiz um que eu não vídeo esses conseguia. dias, e esse vídeo até deu uma viralizada, que é a mamãe que abre o chuveiro, escuta, opa, a neném tá chorando, aí fecha. Aí, não tá chorando. Aí abre o chuveiro de novo. Opa, a neném tá chorando, fecha. Nossa. Porque, não é, Adri? É muito isso isso. mesmo. É uma vigilância, né, Porque permanente parece que a hora que ali. abre o chuveiro, o neném começa a chorar. A gente Aham. senta na mesa, o neném começa a chorar. Então, essa liberdade mesmo Sim. nossa de ir e vir, que é travada. Claro, claro. Gente, tá tudo bem, a nossa vida tá mudando. É o momento São disso ciclos, né, acontecer. Juliana? É. Exatamente. É a Tem fase, mães, é. por exemplo, que têm uma depressão pós-parto, que aí o buraco é muito mais embaixo, né? Que aí, como que a gente sabe? Que é uma mãe que não tá querendo ter nem os cuidados, nem com ela, nem com o bebê. Sim. Isso já é uma doença, a gente precisa tratar tudo. Mas a gente precisa entender que a vida da mãe vai mudar. Com Vai mudar. certeza. Ela tem que estar preparada, né? Ter E um a família filho também. é algo Então, que... e eu sempre falo assim, achar o bom no meio ao caos. Aham. Então, às vezes, o que tá dando certo ali? Vamos valorizar o que deu certo. Exato. Nossa, hoje eu consegui amamentar bem. Ai, hoje não. Valorizar, vibrar, né? São as Se pequenas cobrar conquistas da menos. mãe mesmo. Ah, hoje eu consegui lavar o cabelo. Aham. Hoje eu consegui escovar o dente. Nossa, dormir melhor. Exatamente. Então, acho que hoje a maternidade, ela tá muito... E fora que o tanto que a gente vem numa evolução aí do mundo mesmo, do mundo, de desconstrução familiar, né? Aham. Que família é mais... tudo é caro. Não fala assim, Juliana, como que você paga 4 escolas? Meu amor... Eu dou um jeito. Hoje eu trabalho muito mais, eu sou muito mais próspera. Eu falei assim que cada filho traz um potinho de ouro Ah. pra gente, porque a gente realmente é muito mais próspero, a gente quer conquistar muito mais coisas. A gente se dedica mesmo nos detalhes como pessoa, como tudo. Aham. Os valores Os valores mudam, né? mudam. O que a gente Uhum. quer e não é mais pra gente. Eu acho que É. isso, a parte egoísta do ser humano mesmo, a mãe não tem. Uhum. A mãe não Ela tem. se doa, né? Exatamente. E a culpa também. Às vezes a mamãe fala assim, mas aí eu vou lá fazer, sei lá, uma coisa pra ela mesmo, né? Aham. Vou na academia, não sei o quê. Mas quando, que nem eu trabalho, né? Às vezes eu converso muito com meus filhos, que nem hoje cedo. As meninas começaram a chorar.
pra eu sair de casa. Eu falei, ó, a mamãe já volta. A mãe vai trabalhar. Você sabe que a mamãe gosta disso. E eu já volto. É por você isso. Então, é muito bem explicado Aham. para elas. Aí, e quando a gente tá trabalhando, a mãe também conquista coisas para Seu ela, espaço, mulher, seu como mulher, a gente é uma melhor mãe também. Opa, É. com certeza. Com certeza. Com Nós, né? certeza. Entendeu? É. Mas tá tudo bem para aquela mãe também que faz sentido ficar o tempo todo dentro de casa. Ela gosta, tá tudo bem. Eu tenho uma paciente que a vida dela é maternidade no lar, né? Aham. Tá E tá- feliz? é. Tá tudo bem. Por isso que eu tô falando, não existe certo e Regra. Tem errado. aquela que só trabalha, tem É. aquela que... Porque o mundo é esse, né? É. Sempre vai julgar. Sim. Não adianta, gente. A Ó, gente que o põe papo tá limites. bom, mas deixa eu dar um recado, né? No YouTube, se inscreve no canal, ativa o nosso sininho pra você receber de primeira mão todos os episódios. Porque olha isso, um assunto tão rico, E que que eu vai ia... ajudar muita gente, Eu tô né? assim, Eu tô tendo aula aqui já pra me preparar. No Spotify também, deixa as estrelinhas. Se você Seus tá comentários. no carro, indo pro trabalho, é uma maneira mais prática, né, de você ficar antenado nos principais assuntos. E no Instagram, segue a gente lá, manda aviãozinho pra todo mundo, porque vai estar os melhores momentos de todos os episódios. Isso. Ô, Ju, a minha pergunta é, quando começa a machucar a amamentação, o que eu tenho que buscar? É peito de silicone, Casca de laser, banana. Tem Quais são- acessórios, né? Quais são os primeiros... O que eu recorro? Ó, entendeu por quê? Por que machucou? Lembra que eu falei pra vocês, não é normal aquela dor, né, da elasticidade ainda, é o esperado, tudo. Mas a lesão com sangue, com a mamãe não tô conseguindo, tem mamães que choram, o bebê começa a chorar que tá com fome, a mamãe chora junto De porque eu não quero desespero. amamentar. Ai, E por quê? Porque está muito machucado. aham. Põe uma fralda na boca e morde. Nossa, eu vejo cada vídeo, assim, de segurando, Meu né? Deus. De chorar mesmo. Isso já não é o esperado. Procurar ajuda. Tá? Procurar ajuda especializada. O bico de silicone, né? Que você me falou sobre o bico de silicone. O bico de silicone, ele é vendido como protetor de mamilo. Mas ele não é indicado para proteger de machucados. Ah. Porque concorda comigo. Imagina que É o só bebê... pra quem não tem bico? Exatamente. É uma indicação muito séria. Ah. É o bico de silicone. Então, imagina que tem um bebê que tem uma língua presa, mas mesmo assim tá lá com o bico de silicone, essa mamãe, ele vai mastigar a mesma coisa. A movimentação da boquinha do neném vai ser a mesma coisa com o bico de silicone ou não. Então, vai machucar o bico do mesmo jeito. Não vai... Resolver o que tá machucando. Exatamente. ali. O bico, só pra eu entender, é quando o bico é pequeno e não chega na garganta do bebê, ou não? Existem mamães, Duda, que, por exemplo, lembra que eu falei da pega do sanduíche aqui? Isso. Tem mamães que a gente aperta, em vez do bico ir pra frente, ele vai pra dentro. Invertido. Chama de invertido. Entendi. Tem bicos planos e bicos invertidos. Nesse caso, a gente fala que é uma indicação real de bico de silicone. Entendi. Tá? Mas aí, o bebê, ele tem a capacidade de everter esse bico. Então, conforme a gente indicou o Por bico de silicone. estímulo, né? Exatamente. Quanto mais ele mama, esse bico vai saindo. Tá. Ele vai saindo. Então, são técnicas pra gente fazer essa eversão. A gente começou... E isso tudo com acompanhamento. Por isso que eu falo a importância do acompanhamento. Aí, a mamãe, eu começo... Ju, eu tô vendo que meu bico já tá um pouquinho mais pra fora. Vamos começar a tentar tirar esse bico de silicone? Geralmente, nos 10 primeiros dias. A gente já começa a tirar esse bico de silicone. Eu tô com uma mamãe que entrou em contato comigo pelo Instagram, por exemplo. Ela teve bico, ela sempre teve mamilo, mas foi indicado o bico de silicone pra ela lá no hospital mesmo, nos primeiros dias. Só que o bico de silicone, ele é grandão, é muito mais fácil do bebê pegar. Tá. E ela tá com 2 meses, o bebê 2 meses e pouquinho, e a produção de leite dela caiu. Porque eu lembro pra vocês Ela que não consegue tirar o ela bico? não consegue tirar o bico, porque o bebê é muito mais fácil. Sim. Mas existem técnicas de posicionamento, de tudo que a gente precisa entender. Por que ele não tá precisando, não tá conseguindo tirar esse bico de silicone. Aí eu vou posicionar esse bebê melhor, eu vou entender, por sinal, vai ser essa semana que eu vou atender ela. Ver se a linguinha não tá presa. Exatamente. Às vezes tem um bebê também, não sei se você já ouviu falar do torcicolo congênito. Não. Imagina que ele foi gestado, um bebê, né, tudo apertadinho lá, e o bebê fica assim, Aham. né? E aí, imagina que a Pescocinho. mama é aqui. Aham. Aqui ele consegue mamar.
Tá. lindamente. Imagina que essa mama tá aqui, né? Ele tá mamando essa, ele precisa fazer isso aqui, ó. Ele não vai dar Trocar. conta. Ele não dá conta, Aham. porque esse músculo, né? A musculatura dele, que ele tá com esse torcicolo, ele não contém essa elasticidade, esse alongamento de Nossa. trazer esse Ah, bebê ou então, aqui. o que ele mais gosta, geralmente tem um peito que ele mais gosta. É devido a isso? Pode ser. Tem mamães, por exemplo, que falam assim, Ju, eu tô com uma produção gigante num peito e outro peito, o bebê não gosta de mamar, tá quase secando. Vamos investigar um torcicolo congênito. Então, o ideal, Que assim, meio interessante. óbvio que você estava explicando, é ir trocando. A minha orientação... Porque o leite Trocando diminui o lado, um, né, aí a você passa mama. pro outro, Aham. Isso, né? eu gosto muito de falar pra mamãe sempre ofertar as duas mamas na mesma mamada. Tá. Por quê? Imagina que o nenê vai mamar, um nenê sonolento, por exemplo, nos primeiros dias ele é um bebê muito sonolento, ele mama um pouquinho e já faz assim, ó, Uhum. dorme. E aí, eu falo que é como se a gente fosse num restaurante com muita fome e a gente chega lá, te servem só uma entradinha. Uhum. O que você faz? Tá tudo bem. Tá. Entradinha já deu uma melhorada. Então, tá bom. Aliviou. A gente chega raivosa, né, de fome. Aí a gente comeu a entradinha, a gente já deu uma, né? Dá pra esperar mais um Forrou pouco. o esperar. estômago. Então a gente deu uma descansadinha. É o bebê que dormiu na primeira mama. Quando a gente estimula ele pra acordar e passa pra segunda mama, por exemplo, Tá. o que a gente faz? A gente dá o prato principal e a sobremesa. Ah. Então a gente aumenta a ingesta do bebê, dando as duas mãos, ofertando as duas mamas na mesma mamada. Existem mamães com uma produção muito grande que às vezes o bebê não pega a segunda mama. E também está tudo bem. Tá. Lembrando que a gente tem que fazer o quê? Observar xixi, cocô Aham. e o comportamento do neném. Mas você E pode essa- ofertar, então, uma e depois da próxima mamada a outra. era o que eu ia perguntar. Aham. E Né? alternando. Intercalar. Antigamente se falava assim, não, o bebê tem que mamar uma mama inteirinha. Porque antigamente se falava que existia, acho que você lembra disso, Dri, do leite anterior e o leite posterior. O primeiro leite era o leitinho que era só água, matava a sede. E depois Aham. o leite descia. E depois o leite, lá no Isso final da é. mamada, tinha gordura que ele nem engordava. Totalmente. Mito. Mito não, é que veio, né, estudos comprovando que isso caiu por terra. Tá. Por quê? O tempo todo que a gente tem o reflexo de ejeção ele é causado pela ocitocina. Tá. A ocitocina é o hormônio do amor, do prazer, que é onde a minha tintura amamenta, feita lá na Manipulare, eu tenho uma fórmula junto com elas. Ah, por eu quero saber sinal. disso logo, logo. A gente atua na ocitocina, na produção de leite, por quê? A mamãe que tem essa ocitocina alta, a ocitocina ela é responsável pela contração da glândula mamária. O que faz o quê? A expulsão da gordura da glândula mamária. Então, a mamãe que tem uma ocitocina alta, o leite dela é o tempo todo mais gorduroso. Independentemente de ser o Independente- primeiro leite o ou primeiro Isso é leite melhor. Muito melhor. Uma mamãe, por exemplo... É uma mais mamãe- nutritivo, Por né? exemplo, uma mamãe que tem um prazer em amamentar. Ela tá feliz Sim. amamentando, sem dor. Porque com dor a gente tem prazer? Não. Isso, a Aham. tua Então- ocitocina tá... Tá alta. Ah, E eu acho assim, o ambiente que você vive também. Totalmente. Por isso que eles todo falam que contexto. Eu brinco até é com os o hormônio papais. do Assim, amor. agora não é hora de estressar a mamãe, Não, hein? Não pode de- estressar a mamãe. Conversa difícil, Quantas não. mamães, por exemplo, me chamam e falam assim, Ju, tive um estresse muito grande, familiar, enfim, né? Um luto, por exemplo, na família, tudo. Meu O leite meu secou. leite secou. Ai, é real, É então. onde a ocitocina não tá trabalhando. Porque a Entendi. prolactina, que é o hormônio da produção de leite, Lactância. Aham. ela é mandada pela ocitocina. Se não Então tem a ocitocina. ocitocina fala assim, o prolactina, vamos trabalhar? Entendeu? Tá. Elas andam E aí elas juntas. andam juntas. Entendi. Exatamente. Então, Aí o se a emocional dessa mãe, dessa Exato. está A muito bem amamentação cuidado. começa aqui, ó. na cabeça. Então, o corpo entendeu. Olha como que é maravilhoso. O Aham. nenê tá chorando lá, né? Deixa eu falar que as mamães, na hora que o nenê começa a chorar, começa a vazar o leite. Aham. É a mesmo? ocitocina Olha que tá que fazendo a interessante. contração glandular de expulsão, porque ela fala, o nenê vai mamar. Então, já entende. Eu falo assim que às vezes o corpo mesmo já entende que hora que o nenê vai mamar. Que Aham. começa a fazer essa contração glandular para expulsão desse A desse cabeça leite. manda tudo, né? Ô, Totalmente. Ju, e seria interessante a suplementação de ocitocina? É necessário às vezes? ou- Antigamente, Dri, os médicos passavam muito ocitocina nasal, spray nasal. Não sei se já ouviram falar. Sim. Não conheço. A É, gente faz. prepara. É assim, eu não sou médica, então eu não posso indicar esses medicamentos, né? O que a gente tem que saber a estratégia dessa mamãe. Uma mamãe, por exemplo, com depressão pós-parto, a gente precisa.
Entendeu? Tá, então é casos prescrição Então você anda específica, junto né? com o psiquiatra, por exemplo. Psiquiatra. Eu tenho uma mamãe, por sinal, que foi paciente minha, que hoje ela é especialista em mamães. Ai, que Uma legal. psiquiatra. Então, hoje a gente vê que a importância de toda essa rede de apoio para a mãe, para uma casa inteira funcionar. Por Sim. exemplo, uma depressão pós-parto. Se a amamentação não está fazendo sentido para ela, está deixando ela mais depressiva ainda, a gente pode encerrar essa amamentação. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A prioridade é que tanto mãe. ela quanto o bebê Exatamente. estejam bem. Porque existem mamães, eu fui na casa de uma mamãe, né, já faz um tempo já, que a hora que esse bebê chorava, a mãe inventava uma desculpa. Então ela ia pro banheiro, tava com dor de barriga. Ela Ela não não queria. tinha prazer, Ela né? não queria. Então, a gente não pode. Não vai forçar. Não vai dar certo isso aí. Foi onde eu tenho que entrar em contato com uma família pra gente não forçar isso. Então, e esse peito da mamãe duro, rígido, né? Porque era uma descida do leite. Gente, não, vamos cuidar dessa mãe. A amamentação não fluiu. E às E tá vezes, tudo bem também. eu não acho sou, eu falo que eu não sou importante, ativista da amamentação. A amamentação até a a todo qualquer custo. A gente tem que ver realidades. É É onde eu isso. trabalho, que eu sou uma mãe que cuida de outras mães. Porque não adianta chegar lá, não, você vai Vai. amamentar. E a Não, mãe não é existir, né? E a A mamãe- mãe precisa Exato. continuar existindo. Com nesse certeza. E esse processo. bebê, e esse cuidado com esse Aham. bebê, com esse vínculo da mãe, né? Ô, Ju, é cândida mamária. Acho Sim. que isso é meio chamada de sapinho, Ah, né? é a verdade. candidíase mamária. Isso, Aham. é comum. A nossa região, por ser quente, Muito. favorece. Eu tenho assim. Como a gente lida com isso? Eu acho que semanalmente deve aparecer umas 5, 6 pacientes para mim de candidíase mamária. Olha, O fungo precisa de um ambiente Calor. quente, propício, úmido, né? quente e úmido para se proliferar. Tá Isso. tudo... O sutiã da mãe que vaza o leite. Que Fica esse calor quentinho. que a gente vive Fica abafado. fica né? abafado. E a candidíase mamária, ela é muito chata de ser tratada. ah, Porque ela é demorada. O ciclo de um fungo é muito demorado. Então, precisa entrar com medicamento via oral para a mamãe, medicamento tópico. Precisa entrar também. Eu sou sempre a favor de tratar o bebê. Tá. Sempre Porque a tratar o boquinha bebê. dele via de enche de... aham. Mesmo que o neném, às vezes, não tenha o sapinho já, Não né? manifesta. Não manifesta. Mas, o que acontece? Quando a gente tem candidíase vaginal, Aham. qual que é a orientação da ginecologista? Tratar o marido, Isso, né, em parceiro. relação sexual, Aham. porque se tem candidíase vaginal e aí tem aquela via de mão dupla de Transmissão, recontaminação, é. de transmissão, tem que tratar o marido. E a candidíase mamária é a mesma coisa. Então a gente precisa tratar o bebê também. É muito chato de ser tratado. Demora um pouco. A gente tem sintomas aí. Eu tive candidíase mamária. Uhum. Eu tive uma hiperlactação, né? Ah. Tive muita produção de leite. Então, eu trocava sutiã praticamente de manhã, tarde e noite, mesmo assim. E a candidíase mamária é muito ruim. É como se o fungo corroesse, Ai, Deve né? doer. Legalmente falando, deixa a pele mais sensível a fina. fissuras, Aham. a dor. Então, a mamãe fala assim, A Ju, amamentação fica mais difícil. muito mais difícil. Tem mamães, por exemplo, Compromete, né? compromete. Tem mamães que coloca, só de colocar o sutiã, já sente O aquele peito tá o atrito. tempo todo doendo. E tem alguma coisa pra prevenir, Ju? o Limpeza, tempo deixar... todo trocando de sutiã. Aqueles Seco. absorventes de Ajuda. Isso. O que a gente não pode Tá. é deixar esse ambiente quente e úmido. Então, a gente tem que prevenir como? Toda hora trocar. Então, o absorvente de seio, né? Porque às vezes tem mamães que vazam muito, né? O que tem que fazer? Toda hora trocar esse absorvente de seio. Tá. Se Ah. deixar igual as índias, sem nada. Seria Não, ótimo. Tomar um solzinho. Seria ótimo. maravilhoso. Quanto mais a gente previne deixar esse local aí aberto e seco, melhor é. Olha, Entendeu? Então Eu é comum, tive- Ju, acontecer, então. Muito, muito, muito mesmo. Muito. Agora, eu Então o brinco assim, negócio é tentar evitar para não evitar a ter, né? candidíase. E qual é o sintoma da candidíase? Que as mamães falam, Ju, eu tô com uma dor enfisgada o tempo todo no mamilo. Dor sinal. enfisgada. É como se fosse um repuxado. Hora que o bebê pega, dói demais. E eu sinto essa dor o tempo inteirinho. Às vezes começa numa mama, Tá. só num peito. E logo daqui a pouco ela vai me contar que o outro peito Porque também o próximo bebê, Hum. o próprio bebê Leva vai de uma passar pra para outra, né? Exatamente. Porque ele E vai hoje, tá... e a candidíase, por exemplo, a vaginal, por exemplo, quem tem, geralmente é uma pessoa que tem várias vezes, é mais recorrente. É de repetição. Quem tem a vaginal é mais propensa a ter a mamária ou não tem nada a ver? Hoje, né, na saúde integrativa, né, quando eu trabalho com a mãe, por exemplo, na saúde integrativa, a mãe que tem problema na candidíase vaginal também, ela tá com uma imunidade mais baixa.
Sim, total. Assim, A mãe puérpera, por exemplo, ela Já tem tem, uma imunidade naturalmente mais baixa. mais baixa. Onde a gente, quando eu tá trabalho com as dormindo médicas, que eu menos. indico, né? Quando a gente trabalha tudo isso, a gente tem que ver todo esse ambiente dessa mamãe, por exemplo. É um Aham. fungo. Então, a gente tem que ver uma lavagem dessa roupa. A gente fala para essa mamãe que tá com candidíase mamária fazer toda uma limpeza dentro da geladeira. O que propicia também candidíase vaginal e a mamária? Muito excesso de açúcar e carboidrato. Aham. Alimentação. A gente pede O fungo ama, e né? o que a mãe faz quando vai lá e pega um doce? Aham. Vai lá e pega um Um pão. pãozinho. Porque o pão é muito Quer fácil. dizer, você de dá comer. alimento pro fungo. Nem né? fala. Exatamente. Nem Então, quando fala. a gente trabalha com candidíase mamária, hoje Você a tem gente fala que assim, tirar, e tem, passa só o medicamento, né? Que é via oral, tópico, não sei o que. Essa mãe tá passando Mas não é candidíase. só isso. Tem que né? ajustar. Não, a gente tem que fazer uma alimentação. reposição de vitaminas, por exemplo, né, da imunidade, vitamina B, B12, por exemplo, uma vitamina C, D, magnésio, onde entra aí, né? Vamos Toda a parte Vamos- da suplementação. suplementação né, da dessa reposição. mãe e orientações mesmo do dia a dia. É porque só a privação do sono Já derruba a imunidade. Exatamente. É. O laser, por exemplo, a gente tem uma técnica chamada PDT, que é com azul de metileno. Aham. O azul de metileno, a gente usa o azul de metileno mais o laser, que a gente faz o quê? Dá uma secada ali, dá uma matada no fungo. Ajuda a... Mas nada adianta eu ir lá fazer isso e daqui a pouco essa mamãe continua com esse sutiã molhado o tempo Sim. todo. Comendo doce. Comendo não doce, mudar os hábitos. exatamente. né? Aham. Tá. Então, o tratamento mesmo dessa... É igual uma Fazer mastite, os por exemplo. ajustes. Uma mastite. Bebês que têm língua presa, a mamãe tem mais recorrência de mastite. Aham. Porque esse neném não tá conseguindo sugar o Tem leite que como entender tem o que tá produzindo aquela situação desequilibrada, Porque né? onde a gente, o dito que eu trabalho, não adianta eu ir lá, a mamãe tá com febre, ir lá dar uma dipirona pra ela melhorar essa febre. Não, por quê? Qual é a causa do que tá com essa repetição? Sim. Essa candidíase mamária. Às vezes tem mamães que tá com a imunidade muito baixa, esse Sim. psicológico muito abalado. Ju, você falou da alimentação, né, a questão dos carboidratos, açúcar, Aham. tudo mais. Tem alimentos que de fato propiciam aquela coisa da canjica, toma canjica para produzir mais leite. Aham. Ai, nunca ouvi Tem- isso. Ixi, Aham. comi canjica até falar chega. E uma outra curiosidade que tem, né, coisas que a gente ouve, o tamanho da mama influencia a quantidade de leite que vai ser produzido ou não? Ó, vamos lá da alimentação primeiro. Tá. Da alimentação é o seguinte, existem os galactogogos, que pode ser, galactogogos são, né, legalmente falando, são substâncias que ajudam a produção de leite. Ah. Como a tintura amamenta lá da Manipulari, que a gente Fala tem. dela, vai. É, o que é PS. essa tintura? A tintura PS. amamenta é uma fórmula, né, Duda, que a gente formulou aí juntas, que ela é tintura de algodoeiro com extrato de camomila. Por que, Tá. que a gente colocou essas duas composições? A tintura de algodoeiro, ela tem algumas substâncias ali que atingem a ocitocina, atingem o sistema todo hormonal da mamãe para aumento de produção de leite. O extrato de camomila faz o quê? Deixa essa mamãe Calma, deixar gente. Mais natural. tranquila. Que Então, delícia! Entendeu? Eu Então, sou muito fã de tintura, gente. porque é fã de muito, tintura, e assim, é maravilhoso. não é um medicamento que é totalmente natural, né? Aham. Então, a gente não tem contraindicação. Sim. Tem os galactogogos também, que são substâncias químicas, que aí são remédios que dão também para aumento de produção de leite. E existem alguns alimentos que contêm também. Tá. Mas o que eu sempre falo para as mamães, não importa, por exemplo, uma canjica. Se eu der para você e você odiar a canjica, Tá. a gente vai atingir o ocitocina? Não vai. Não. Você não tá Melhor tendo eu chegar em prazer, você né? com uma barra desse tamanho de chocolate É. e falar, Toma. "Tó". Então, a canjica, a gente fala, aumentou a produção de leite porque eu comi a canjica. Primeiro, porque canjica não é a gente que faz. Exato. A gente ganhou, Alguém que ninguém é trouxe. triste comendo doce, Ai, né? É verdade. Então, é o afeto. É onde a gente, que nem fala da cerveja preta. Lembra? Já ouviu falar da Ah. cerveja preta? Toma a cerveja preta que aumenta a produção de leite. O que essa mamãe tava, né? Eu imagino que a mamãe que falou que aumentou a produção dela, né? Tensa. É. É. Toda relaxada, maravilhosa de cerveja Olha. preta. Aí, com Todo certeza, sentido. ela aumentou a produção Aham. de leite. Então, os mitos Dá de antigamente... cachaça pra mãe. Aham. Se esse pai chega e fala, vou fazer uma massagem nos seus Nossa, pés enquanto você tá exatamente. amamentando. É a mesma coisa. Vou Vou lavar a contratar louça. alguém. Eu vou lavar a Exato. louça, que é mais Vou chamar a sua Meu amiga aqui. ocitocina.
pra cuidar do seu cabelo, lavar o seu cabelo, tá Exatamente. muitos dias assim, Ó, essa... vou ficar com o Pronto, neném pra ela você ir lá É isso aí. tomar É. banho. É Então, tem onde a ver gente com fala. isso, é o cuidado. É o cuidado É o com essa cuidado. mãe. Então, os galactogogos que a gente fala, assim, existem nos alimentos, existem nas ervas, existem medicamentos, mas nada adianta eu chegar com um medicamento fortíssimo Tá. para essa mãe, que essa mãe tá brigando com o papai, teve um luto, e a gente não tratar a causa. Aham. A gente só tá Não tratando olhar um o sintoma contexto. Não ali. adianta nada. Exatamente. Hoje a E- mãe fica muito sensível nessa Muito, fase, muito, né? muito. Totalmente. Porque E o É o tamanho da choro. mama? Fiquei O tamanho curiosa. da mama. Aham. O tamanho da mama, ela não importa em relação à produção Produção. de leite. O que a gente tem hoje de estudos, não sei se vocês já ouviram falar das mamas tuberosas. Não. As mamas tuberosas são aquelas mamas, não sei se em formato de cone. Tá. É uma mama mais caída. E a areola, ela é maior. Eu posso mandar foto por isso no meu Instagram depois. Ah, Mas a areola é maior, praticamente do tamanho da mama. tá. Já Essas- vi. Ela é mais. Já Mais sei, cone. vem aqui. Isso, Aham. ela é mais cônica, assim, ó. E ela tem uma areola muito grandona. Isso, a gente tem os estudos que a gente chama de mama tuberosa, que a gente chama hipoplásicas. Tá. Essas mamas hipoplásicas, elas têm menos tecido glandular. Então, ela tem menos fábrica do leite. Ah, eu já ia pensar eu ao ia contrário. achar, eu ia achar eu que pela também. morfologia Ela tem seria mais menos, favorável. ela tem menos fábrica do leite, que são Tá. as glândulas mamárias. Então, é esse tipo de mama que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, tem mamães que têm silicone. Vou tocar nisso. Impede. Aí a mamãe fala assim pra Não. mim, não impede o silicone. Mas se essa mamãe colocou silicone porque tinha a mama tuberosa, Aí Ah, sim. sim. aí sim. O- Mas a só questão vai é associar o silicone, não vai associar a mama. Aí existem mamães que falam assim, mas eu tenho cirurgia mamária. Que cirurgia mamária que a gente tem que ficar de uma sinalização? Tá. Aquelas que têm a reconstrução da mama, por exemplo, eu tive uma mãe que teve 2 cirurgias de reconstrução de mama. Tá. Opa, a gente tem que deixar uma luz Mudou a acesa. estrutura. Porque a gente não sabe o que foi mudado ali. Sim. Lembra dos O que ductos? tirou, O né? que foi mexido, o que não foi. Já tive mãe, por exemplo. Se tá caída, levanta. Exatamente, uma Porque às vezes reconstrução tira areolar. muito tecido, né? E tem aquela reconstrução areolar, né? Às vezes a mamãe tá lá com uma areola enorme, ficou pequenininha. E aí, esses caninhos estão saindo leite? Uhum. Tem mamães, esqueci o nome agora de uma blogueira, não lembro agora Você quem, tá uma mudando a influencer. estrutura da mama, né? Exatamente. Então tem uma influencer que ela não tinha a saída do leite, ela tinha a produção, só que o leite não saía. Tá. Então esses caninhos, né, que são os que dutos que o leite trazem pro ali bebê. pro mamilo, pro nenê, Aham. os canudinhos ali pro neném mamar, Foram interrompidos. foram interrompidos de alguma forma e não tem saída. Então Ah. essa mamãe Ô, tem que... Ju, toda colocada de silicone, vamos falar de, não reconstrução, que reconstrução mexe mais, mas de silicone, por exemplo. Eles, teoricamente, mexem nos ductos, ou não tem técnica pra não mexer nisso? Tem as técnicas, tem implante de silicone pela auréola. Ah, Então, a nem mamãe sabia. que tem implante de silicone pela auréola. Eu não sei, né? Não posso até estudar e falar isso pra vocês. Não sei por que é indicado isso, tá? Aham. Mas tem mamães, por exemplo, que tem a A incisão aqui, embaixo. Que é o Tá mais tudo comum, bem. né? Aham. Tá tudo bem, né? Só colocação de silicone, não tem problema. Isso. O que pode acontecer, às vezes, numa descida do leite, né? Que vem muito leite ali, essa mamãe tem o tecido da mama, né? A nossa pele ser um pouquinho mais esticada, Aham. e isso ser mais doloroso, Tá. tá? Mas o que a gente tem que observar é se a mama foi mexida. Tá. Se Ju, eu não vou amamentar, precisamos ver depois que a A nasce. gente pode falar, então, que mama caída tem menos produção de leite. Não Não toda, todas. são É a essas mama tuberosa. Tuberosa. Tá. A mama tuberosa. Então, quando a gente fala assim, que nem uma ginecologista, um obstetra, que, Ju, tô com vontade de engravidar, vai no seu obstetra. O obstetra, ele tem essa avaliação dessa mama. Do deveria corpo da ter, mulher né? como um todo, Né? deveria. Deveria ter todos, mas para falar sobre a amamentação também desse pós-parto, mas uma mamãe que tem essa anatomia de mamas tuberosas tem uma probabilidade de não conseguir amamentar por conta dessa baixa produção. Aham, Entendeu? aham. Mas o que dá pra gente fazer? Eu falo que toda gota importa. Então, se essa mamãe consegue ali colocar esse bebê, lembra com a sondinha? Aham. A gente coloca, a mamãe tá aumentando, mas com uma fórmula. E tá Aham. tudo bem também. Sim. Então, dentro de tudo isso da amamentação, é um caminho muito
grande. Amplo Ju, eu tenho demais, um sonho né? de amamentar. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos Dá até pra o fim, buscar entendeu? alguma Consegue, solução. né? Exatamente. alguma A parte genética interfere? Tipo Como? assim, a mãe não tem leite, a filha Não. não teve, ou não? Não. Porque a amamentação, eu falo que é mais crença dessa família, né? Que nem eu falei daquela família que fala assim, eu não Da amamentei, avó, eu não... né? a gente não é boa de leite, minha família não é boa de leite. Vem mais de uma crença do que realmente. Eu tive uma mamãe, por exemplo, que, essa que eu falei pra vocês. Eu não amamentei, a minha mãe não amamentou, a irmã dela mais velha não amamentou. Ela não vai conseguir também, né? Vai. Consegue, Vai. sim. Essa Se ela mamãe quiser. foi a primeira mãe que foi até 1 ano de amamentação exclusiva da família dela toda. De primas, de Olha. tias, Mas de quebrou irmã. uma barreira, Quebrou né? uma barreira, porque Olha. a gente não é boa de leite. Entendeu? Mas ela falou, não, eu vou conseguir. Aham. Então, Mas aquela... eu vou ser. Eu vou ser. Então, é onde ela buscou. Ela me contratou, ela morou nos Estados Unidos, por sinal, essa mamãe. Ela falou, não, eu vou atrás de informação. Ela me Aham. contratou na gestação, nós fizemos toda uma Um conversa. preparo. Ela foi trabalhar, ela voltou de retorno ao trabalho lá nos Estados Unidos e ela levava a bomba dela, fazia ordenha. Ela falava assim que ela parecia uma nerd. Porque tudo que eu falava, ela Dedicada. dedicada. Ela queria Então, muito assim, aquilo. claro que hoje, né, dentro do meu Instagram, eu mostro aquelas produções de leite maravilhosa. Tudo depende da sua dedicação. Tudo depende, que nem bomba extratora, Aham. né? Eu até ia perguntar É. isso. Qual Aham. que é o melhor momento de começar a usar? E qual que é Então, o uso correto dela? A bomba, Duda, eu falo que é muito perigosa. Porque o que a gente faz? Compra uma bomba, põe lá A no bomba peito. é aquela que tira. É Aham. aquela ordenha mecânica mesmo, né? Aí, existem mamães que compram a bomba e vambora. Só põe ali, Ju, não tenho leite, porque a bomba não tá saindo nada. Mas a bomba tem que ter uma estratégia. Por exemplo, não adianta... Sabe o buraquinho que põe o mamilo? Tá. Ali? Imagina que um buraquinho, porque bombas... Tem vários tipos de bombas de tamanho desse buraquinho de pôr o mamilo. Imagina eu, que tenho um mamilo enorme, numa bomba que eu... É Não desse vai tamanho. sair. Não vai sair. Tem mamães que mandam mensagem pra mim com bolhas Ah, Nossa. de bomba. E aí? Ela tem prazer? Não. Tem ocitocina? Não. Tem extração? Não. Essa bomba não vai funcionar. Aham. Então, a gente precisa ter uma indicação real, entender como que a gente vai. Por exemplo, a mamãe fala assim, Ju, eu preciso comprar uma bomba. Eu gosto, desde do enxoval. Por Aham. quê? A gente consegue lavar a roupa na mão. Só que se a gente tem uma máquina de lavar, não é muito mais fácil? Sim. É a mesma coisa, a bomba. A gente consegue fazer uma ordenha manual? A gente consegue. Mas Mas se a gente tem uma cansa, né? bomba, Facilita. facilita. Não precisa ser a mais cara do mercado, não é isso que precisa. vai determinar. Existem mamães que às vezes tem uma bomba ali de 5 mil reais e não tem a ocitocina, não tem o prazer de tirar a Tem bolha ordenha, no peito. tem bolha no peito porque não sabe escolher o funil certo, né? A gente chama Aham. de flange. A flange, por exemplo, ela é pequena ou ela é muito grande, se não tem uma sucção certa. Ontem mesmo, a mamãe falou assim, Ju do céu, uma mamãe com uma produção linda. Ela comprou a bomba, chegou, né, na internet, ela colocou, falou assim, Ju, olha isso aqui. Ah. Só saiu isso, pelo amor de Deus. Eu falei, como que você ligou essa bomba? Ela fez um vídeo pra mim, como ela ligou a bomba. Ela modulou a bomba errada. Tá Tá. usando Ela tá usando erroneamente. errada. Então muda esse modo, aperta esse botão, faz isso, não sei o quê. Deu Aí depois, na certo. outra mamada, né, que ela fez o Extração. protocolo Aham. certo. E... Tirou, saiu um Saiu um monte de monte. leite. Entendeu? Então, o tamanho do funil importa. Tá. Entender como que aquela máquina funciona. Eu falo, então, a bomba, ela é muito perigosa, porque, primeiro que ela não mede produção de leite. Tá. Ju, eu pus, meu bebê tá lá mamando, não sei o que, ela põe a bomba. Gente, quem tem prazer de ficar com uma máquina ali? Não tem. Que nem mesmo essa mamãe de ontem. Falei, não fica olhando a bomba trabalhar, porque a mamãe fica assim, ó, tá saindo. Medindo, Tá né? saindo. Aí a gente bloqueia quem? Trabalhando A sob ocitocina. pressão. É. Põe a bomba ali, vai ver vídeo, vai lavar uma louça, vai Porque finge ela que vai você- funcionando, ela vai né? funcionando. Tua Aham. cabeça não tá ali. Então, e ela faz uma ordenha mais efetiva. Então, bomba, ela é perigosa, tem que saber usar. E tem uma estratégia. Antes da mamada, depois da mamada, quantas vezes por dia. E tudo depende o objetivo que a gente quer alcançar. Depende Entendeu? de um todo, né? Maravilha. Ô, Ju, e aquelas mães que não conseguem amamentar por um motivo? Ou faleceu, ou teve uma doença, não consegue. O filho não consegue receber, né? O filho não consegue receber. Como que a família administra isso? A gente entra com fórmula, né? A fórmula, e existe um banco de leite também.
Então, por exemplo, um bebê que está internado hoje no Hospital da Criança da Maternidade, aqui em Rio Preto. Porque eu, por exemplo, eu tenho muito leite, eu posso doar leite? Pode Pode. doar dentro do protocolo, né? Isso. Lá, você tem que entrar em contato com o banco de leite. O banco de leite faz toda uma avaliação do seu leite, da sua vida, da sua higiene, enfim. Aí você tem que seguir as ordens do banco de leite o banco de leite Rio Preto aqui, ele é maravilhoso, porque ele faz, ele Maravilhoso. coleta o leite lá na sua casa. Ele É. leva os potinhos, depois ele busca os Eles que cheios. vão. Isso. Exato. Então tem toda uma educação para essa. Dão pra todo essa o de base? suporte. Não, ele na fica ali Filadélfia. Agora ele tá no parque setorial ali. Exato. Porque eu lembro que era perto do bombeiro, lá perto da curva da eles galinha, mudaram sabe? a sede. Mas enfim, É. eu falo que quando a gente tem mas a gente precisa entrar em contato com o banco de leite para ter as orientações de higiene, enfim, deles lá. E, por exemplo, tem recém-nascidos prematuros que às vezes 2 ml de leite Aham. já é o suficiente. Eu vou aproveitar, deixa então, para Então, quem é estiver nos normal ouvindo isso. e nos Sim, assistindo. procurar um banco de... Sim. Aqui em São José do Rio Preto, o banco de leite realmente Sim, ele funciona. tem padrão ouro Sim. de excelência, ele é certificado nacional e internacionalmente. Eles estão sempre precisando de doadoras. Muito, muito. Eu já tive a oportunidade de fazer matéria lá dentro da UTI neonatal e é emocionante, porque assim, a administração, às vezes, de 5 ml, Aham. 7 ml. Ô, Marcelo, 10 e tem ml mãe que tem por muito dia. leite, né? Exatamente. Pode E doar. é maravilhoso ver as mães desses bebês que precisam Aham. desse leite doado, o quão gratas elas são, porque nada substitui, por mais que você tenha a fórmula, Sim. nada equivale Ao leite exatamente materno. ao leite materno. Então, assim, quem puder, de qualquer lugar do Brasil, na verdade, e aí na sua Procurar, cidade, exatamente. procurar o seu banco de leite para ser doadora, porque realmente é equivalente à doação de sangue. Salva a vida Sim, mesmo com daqueles Ô, certeza. bebês. Ju, no começo da conversa você mencionou que era proibido. O que é proibido, então, é amamentar outra Amamentação criança. cruzada. Exatamente, a amamentação cruzada. Porque o leite indo lá pro banco de leite, ele tem uma avaliação e ele é pasteurizado. Então, é um passa leite pelo passa um um processo de processo qualidade. de qualidade, Exato. tudo. Então, por exemplo, imagina que tem uma mamãe, eu pego o seu bebê agora e eu, por exemplo, tenho uma gripe, eu tenho um vírus, eu tenho, sei lá, uma hepatite, alguma coisa, e aí seu bebê não tá preparado para isso. Entendeu? Então, eu posso contaminar seu bebê em relação ao leite. Então, a amamentação cruzada, ela não é hoje indicada. Mas quando a gente faz a nossa doação do nosso leite para o banco de leite, tem toda uma Eles- qualidade, Um rigor faz uma de pasteurização para ser transferido para E outro essa neném. pasteurização vamos falar, não desqualifica o leite De materno. Não, jeito nenhum, não, de não. jeito nenhum. É. Porque Só vai te mantém garantir aí, a a qualidade propriedades daquele alimento. imunológicas, tudo mantém totalmente Preservado. preservado dentro do leitinho ali do bebê. É maravilhoso. É. E no caso das mães, né? A gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, porque afinal de contas, a Ju tem 4 crianças que ela precisa dedicar atenção. Muitas mães, a mãe é aquele ser culpado, né, gente? Sim. E ela se condena, às vezes, por não ter conseguido amamentar e aí recorrendo a fórmulas. O que você diria para essa mulher, assim, sobre ela aceitar a maneira de ela olhar para essa alternativa, né? Exatamente. nutrição. Marcia, quando a gente fala sobre não consegui amamentar, sou frustrada por isso, mas a gente tem que entender quais informações essa mamãe tinha. Aham. Que respaldo essa mamãe tinha? Quem que foi os profissionais, às vezes, que eu falo assim, muito de rede de apoio do papai, da mamãe, mas e os profissionais que estão em volta dessa mamãe? Sim. Hoje a gente vê, né, esse aumento que vocês já me mencionaram, né, do assunto da amamentação, mas existem muitos profissionais que não são a favor da amamentação. Sério? Sim, existem pediatras, por exemplo, que são patrocinados por fórmulas, por marcas de fórmula. Estimula a não amamentar. Então, assim, não, vai pelo lado mais fácil. Lembrando gente, assim, que a orientação, Organização Mundial da Saúde, até os 2 anos de idade, exatamente. exclusivamente até os 6 6 meses. Então, quando a gente trabalha em relação a seres humanos, existem tudo. Desde tudo. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um sonho de amamentar. Então, a amamentação a gente começa na gestação. Então, já procure um pediatra, por exemplo, que seja amigo da amamentação. Tem um sonho de ter o parto normal.
procure um obstetra que vai seguir seu sonho. Quero emagrecer, mas sem medicamento. Procure Alguém. Então, é isso que a gente tem que ver hoje, porque Aham. existem profissionais de todos os tipos, né? Os que incentivam e os que... Exatamente. E eu sempre bato nessa tecla. A rede de apoio sua dentro da sua casa, ok, mas e quem tá te E acompanhando fora? fora? Sim. Os profissionais, a rede de apoio paga, né, no caso. Porque os profissionais contam muito, né? É o que a mãe vai seguir. Exatamente. Ela vai ouvir. Que nem eu tenho muitas mamães que às vezes vão, então lá, o bebê tá perdendo peso, né? Não tá ganhando peso. Aquela mamãe que eu contei pra vocês, não tá ganhando Isso. peso. Vai lá e toma a fórmula. A gente tá resolvendo o problema? Não tá resolvendo o problema, a gente só tá, né, remediando, né, que Aham. vai, lógico que o neném vai engordar. Por isso que eu falo, eu não sou contra a fórmula de jeito Aham. nenhum. Eu não sou contra a chupeta, eu não sou contra mamadeira, porque cada família é de um jeito, uma É realidade. individual. Mas, por exemplo, e o sonho dessa mãe? Aham. Ai, não, Ju, pra mim deu, não quero mais amamentar, vai na fórmula mesmo mamadeira, ou se não. Eu tenho mães, E por tudo exemplo. bem, né, Ju? Tudo bem. Aí, por exemplo, mamãe, Ju, eu não quero mais pôr no meu peito, mas eu quero, por exemplo, fazer ordenhas, deixar meu leite lá na geladeira e dar na mamadeira. Ok. Eu não quero trazer o neném pro peito. Tá É tudo bem opção, também. né? Aham. Então, dentro dos caminhos da amamentação, eu vou olhar sempre pro desejo dessa mãe. Aham. Então, eu nunca vou chegar nessa mamãe, Ju, não tá funcionando. Tá tudo bem, não tá funcionando. Mas o que você quer? Você quer parar de amamentar? Quais são as opções? Você quer a gente fazer um estoque e dar pro seu neném o leite materno? Ou a gente vai, né, ministrar essa fórmula que o pediatra receitou de outra forma? Então, eu sempre pergunto à mãe, o que você quer? Qual é o seu Ô, desejo? Ju, eu acho assim, né, para mãe que tem esse sonho, o ideal é antes de acontecer qualquer intercorrência, Assim, você já ter o conhecimento, né? é Você já informação ter o mesmo. profissional perto para te informar e para você não errar. Eu sempre falo que nem Não é? hoje aqui. Por exemplo, no curso Meus Primeiros Tem que mandar Cuidados, pra por todo exemplo. mundo. O curso Meus Primeiros Cuidados, por exemplo. Eu sempre falo das piores coisas que pode acontecer na amamentação. Porque pode ser tranquila para mim Com e para ela certeza. já ser Então, por né? exemplo, aí às vezes tá lá, o neném tá mamando lindamente, não sei o que. Ótimo, o que aconteceu isso com você? Mas existem bebês que não é assim. Tem bebês, por exemplo, que nascem. A maioria dos nenês não nasce e mama. Aham. E a mamãe faz o quê? Não, tem que mamar a hora que nascer. E não, às vezes o neném tá lá, nasce nauseado. Com tanto líquido amniótico que tem no estômago. Uhum. Não mama. E a mamãe lá desespera. Entendeu? Então, entender o processo, entender o que esperar do comportamento do seu nenê, entender o comportamento do seu corpo, a mudança do seu corpo mesmo, entender, não, só lá com 4 dias mesmo que meu peito começa a encher. Isso tudo salva, né? Opa, quando você Ju, tem conhecimento, Pra né? finalizar, a última, prometo. Quais são os principais benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe, da amamentação? A médio e longo prazo? O primeiro, né, o benefício para o bebê é os Imunidade. imunológicos, né, que é uma vacina mesmo para o nenê. Esse nenê, quando tá na neurociência, a gente fala que quando o nenê ele é trazido para o colo da mãe imediatamente pós-parto, todas as vezes que esse nenê entrar em insegurança, nós somos bichos, né? O nenê, o filhote de qualquer bicho longe da mãe, ele se sente ameaçado por algum predador. E nós também, nossos filhos também. Então, quando a gente acolhe esse bebê nessa amamentação, ele tá sentindo alguma coisa, a gente amamenta tudo, esse neném é uma criança, uma evolução de um ser humano muito mais seguro. Entendeu? Uhum. Existem estudos que falam que seres humanos, adultos que não tiveram esse colo, esse contato, são seres humanos, são adultos, por exemplo, que não param em emprego, são adultos que não param em relacionamento. Olha que coisa maluca, né? Não teve esse aconchego. Então, quando a gente fala sobre amamentação, o buraco é muito mais embaixo, né? Uhum. O corpo da mãe, por exemplo, amamentando, a gente tem a ocitocina, liberação da ocitocina. O útero da mamãe faz essa contração para voltar ao lugar, né? O tamanho mais rápido com a ocitocina liberada pela amamentação. Que mais? Em relação, tipo, eu já ouvi, não sei se é mito ou verdade, quando você amamenta, a chance de ter uma doença, um câncer de mama. Exatamente. Uhum. A gente diminui o risco de câncer de mama também. Eu falo que quando a mamãe, a gente tem essa informação de cada gota importa mesmo, da amamentação com o bebê, o vínculo. Porque eu falo, os primeiros dias a gente sempre é muito caótico. Sim. Mas quando a gente sabe do valor,
Da da né? importância que tem aquilo para o seu filho, da sua conexão, do seu próprio corpo. A gente tenta focar mais, a gente passa por cima de todas essas dores para a gente focar. Mas é infinitos os benefícios do leite mesmo. Nossa, quanta informação boa, né? E é mito essa história de que não engravida enquanto está amamentando, E né? como engravida. Engravida, né? Exatamente. Quando a gente está amamentando, a prolactina, teoricamente, ela é um anticoncepcional. Tá. Mas a Teoricamente. gente tem muito... É uma montanha-russa a prolactina. Porque tem dia, Os por altos exemplo, e é o alto e baixos, baixo da ocitocina, da prolactina, né? Então, às vezes, naquele dia que você namorou, a sua prolactina estava mais baixa. E aí, os seus hormônios ali da gestação ali estão um pouquinho mais alto. Pronto. Favorecida. Nossa, aí pega, Eu conheço hein? bebês de amamentação que foram concebidos. Eu tenho os né? mamães que eu tô com uma mamãe, por sinal, que ela tava amamentando até hoje a menina dela, E mais já tá velha, grávida. e tá pra ter o nenê. Olha, Entendeu? Então, assim, existe uma Cuidado. menor chance, Aham. existe, mas não que isso seja contraceptivo de jeito nenhum. Aham. Então, a gente Corre o não risco, pode. né? Corre o risco. Então, até os obstetras Preservativo, falam, né? que depois de um tanto, né, de dias ali pós-parto, a mamãe já começa a tomar um anticoncepcional via oral ou põe o DIU, enfim. Mas porque a método- amamentação Não não confia, segura. não. Confia. Aliás, né, tem que se prevenir. Se cuidar. Se cuidar, porque não... O casal. A não ser Aham. que queira, né? Nossa, doidura mas- total. Mas no olho do furacão ali, de um puerpério, Não vai querer. eu acho Não. que é cedo pra gente ter essa gestação. Porque você Mas acaba não existe. curtindo, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Ai, eu você vai ter adorei, que parar. Ju, que delícia. Nossa, que bom. delícia. Que assim, é papo um maravilhoso, universo. né, Ju? Eu fico amei, muito, Ju. muito feliz, Eu de fico verdade, encantada, gente. porque eu acho que, Nossa. de fato, aqui a gente Olha, iria muito longe. interessante Porque para as mães que já passaram, como eu, já tive dor, né? E para as mães Já que perdeu um querem, pedaço né, do mamilo. E amamentar. até o É muita curso que eu dou da informação gestação, boa. às vezes a vovó, né, que não amamentou, tudo, ela fala, nossa, Ju, se eu tivesse te conhecido naquela época, Eu amamentaria. amamentaria. É, muito bom. Então, porque nossa. a informação hoje, eu sou uma pessoa que, né, tem 4 filhos, tudo, mas eu tento estudar muito. Eu sou Que uma legal. evolução O tempo do todo tempo todo, porque é um buscando. mundo muito buraco muito mais embaixo ali, de entender causas, a doença psíquica mesmo da mamãe. E às vezes você vai ser até uma psicóloga ali pra aquela Ah, mãe. Totalmente. Com Eu certeza. falo que o certeza. meu WhatsApp É. é lotado, assim, graças a Deus, né? Mas de mamães, por exemplo, de madrugada, Ju, o que tá Aham. acontecendo? Então, assim, Ô, onde... Ju, e é ter muito esse íntimo. olhar maior do que, né? E que carinho que você trouxe. Ah, que Ju, carinho. olha Gente. aqui, Ju, Ela trouxe um merece. presente pra você. Ah, gente, Ah, entendi. vamos ver se deve usar, porque olha aqui, inteira, Enxuta. pele É, linda. com 4 Olha lá, filhos, tá que bem mãe desse linda. jeito. Gente, O que é? É o colágeno novo da Manipulare. Que Ai, delícia. gente. Com ácido hialurônico, é o Ah. Verisol com ácido hialurônico, tem silício, tem complexo B, biotina. E é saborizado? Gente, É de sabor morango. morango, é uma delícia. que É gostoso. natural, Gente, que sem presentão. açúcar. Sem edulcorante. E a corzinha que dá é por conta da beterraba. Olha, Olha! É, totalmente. Beterraba é bom pra dar energia também, né? É, mas A beterraba ali só tá pra dar Só cor pra dar de coloração. corzinha. coloração. olha, Tá. porque não tem Pra corante, pele. mas é o natural. Ele é uma natural. E delícia. o Verisol, a gente sabe que é, É o peptídeo, comprovadamente benéfico, é o colágeno que funciona. Olha, gente, depois dos 40, Tem que eu tomar. quarentei o ano passado, Tem então que eu tomar. preciso, porque olha... Gente, olha, e uma só dica pra penca. você, está sendo o nosso recorde de venda. Ai, Que delícia, legal. Né? É uma Por conta delícia. da composição e por conta do sabor. É uma delícia. É Bacana. muito gostoso. Ai, muito legal, Muito muito bom. obrigada. Depois pelo você presente. experimenta. De coração. Ai, muito obrigada, fiquei muito feliz. Ah, eu mesmo. amei, Ju. Obrigada, Ju, você mais é uma linda. vez. Eu agradeço, gente, de Né, verdade, é um linda. prazer estar aqui. Olha que por ter quatro filhos, né, e por dar essa informação tão importante Sim. para essas mães que estão vindo. É. Eu Né? sempre falo Porque a minha gente missão. acha informação boba, não de jeito muito nenhum. importante. Fácil, né, pode Ju? fazer toda a É diferença. porque onde eu, em eu cada falo que a lado. missão da minha vida é se eu consigo com 4 filhos, É. como que você consegue também? Porque Inspira. a maternidade ela é muito culposa, ela é muito, né? É um mundo muito Ah. difícil da gente lidar. Ju, como você consegue trabalhar? Tudo É tentar isso. da forma mais leve, né? Exatamente. A vida é tão boa, né?
Exato. A vida exato. é tão Ô, Ju, o você presente. conseguiu, eles também podem conseguir, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Essas Vamos aproveitar mães. e falar o seu arroba? A gente dá o seu, já falamos do nosso É também. Gil Pizzolio, Aham. é igual pizza, Pizzolio, e mais um O, Gil Maravilha. Pizzolio. E lá, assim, eu mostro muito a minha maternidade, As os verdades do perrengues, dia a aham. dia. Eu vou falar assim, Ju, você só tá postando foto das meninas, são as gêmeas, né, de 5 anos. Gente, os adolescentes não querem mais tirar foto. Né? É. Então, ó, dos meninos também é difícil tirar E Ela vida tem real. um de 13, de 8 e 2 de 5, não é, Ju? 5, aham. Que Perfeito, presente, hein, Ju? perfeito. Eu sou abençoada. Eu falo que eu sou Nossa. abençoada. Muito obrigada Eu que mais uma vez. agradeço. Nós vamos fechando então o nosso episódio. A gente deixa o seu, nosso muito obrigada, né, por ter Sempre. ficado conosco até aqui. O nosso arroba, a gente falou da Ju, o nosso é o arroba Conexão Saúdecast. Manda pra gente o seu comentário, conta o que você achou, se aprendeu coisas novas, né? As mamães aí que estão se preparando, as lactantes também que estão nessa fase. As vovós, Vovós, é. os esposos, enfim. Manda mensagem, troca aqui com a gente quer saber a opinião de vocês com certeza. E a gente espera então pro próximo episódio, pro próximo Conexão Saúde, trazendo sempre informação que muda a sua vida. Um beijo e até a próxima. Obrigada.